Muito boa noite, como vocês estão? Vamos às informações, como vocês estão, como está sendo a noite ou amanhã para vocês também. Se você está nos assistindo da Espanha ou de qualquer outra parte do mundo, muito obrigado por nos acompanhar. Começamos com as informações, já vai deixando seu like, compartilhe, vocês já sabem como nos apoiar. E, bom, hoje tem um pouco de tudo. Hoje acusam o Pentágono de estar em conluio para que as informações sobre o tema ufológico não sejam divulgadas. Isso, bom, faz parte do que havia sido exigido por Trump, algo que até o momento não foi cumprido. E, bom, também o que está acontecendo dentro do Irã. Há um relatório de um ex-alto comandante que revela que sim, de fato, a intenção de possuir armas nucleares é real. Também vamos detalhar essa informação e, aliás, o porta-aviões USS também está avançando. George H.W. Bush está navegando em direção ao Oriente Médio, parecendo que a situação pode escalar. Pelo menos é o que parece. Saudações para Nina Sol Garcia, para Edilcia, até o Panamá. Um enorme abraço para toda a comunidade. Muito obrigado ao 379 Arbita para toda a comunidade. Olhem, começamos com essa informação com uma imagem surpreendente, como gostamos de começar com alguma imagem interessante. Isso chama a atenção. Olhem só que impressionante, não é? Isso que estamos vendo é o sul da Arábia. Vamos pausar para conseguir ver bem e apreciar tudo isso. Vejam só, olhem, é o sul da Arábia Saudita. É um deserto cheio de... Não é neve, parece neve, mas é granizo, uma quantidade impressionante. São basicamente dunas de granizo, não é? Exatamente. Se formaram dunas de granizo, é algo raro, na verdade não é normal isso acontecer, mas realmente deixa uma imagem impressionante. Afirmam, bom, que como você disse, é incomum, não é comum, já aconteceu antes. Mas são poucas vezes, não é raro, digamos. O fenômeno também chama a atenção. E aqui eu vou ter que mostrar. Pausa, só assim, de longe mesmo. Mas é o momento em que o professor que está em cima de uma pessoa, de um jovem, está segurando ele com uma arma, não é? A pessoa tentou atirar, não é? Ali está acontecendo um empurra-empurra e momentos antes a pessoa quis entrar. Estamos vendo isso aí. No momento em que vai entrando, ele está com uma arma na mão nessa porta. Vamos ver se conseguem ver a porta desse lado. Olhem, vamos trazer o vídeo para cá, para cá, para cá, para cá. Desse lado tem uma porta. Aí está. Vamos ver quando a porta aparece. Ele corta a arma ou não? É assim que chamam, me parece, né? E então ele começa a apontar para as pessoas e desse lado aparece o mestre, o professor, que reage imediatamente e... Então ele tira a arma dele. Herói, você é um herói sem capa. Isso aconteceu ao vivo, né? É o diretor, além da escola, o diretor do Arkansas, Keir Moore, ele se jogou, se lançou contra o jovem, evitou, vocês já sabem o que ia acontecer ali. Ele ia começar a atirar nas pessoas. Hoje aconteceu um caso, mas na Turquia, algo que quase nunca falamos, sempre é nos Estados Unidos. E, bom, no dia de Arkansas, cerca de 16 pessoas ficaram feridas. Em Arkansas? Não, na Turquia, desculpa. Na Turquia, 16 pessoas ficaram feridas. Bom, daqui a pouco a gente fala sobre esse assunto agora. Agora a gente comenta, mas vejam, pois bem, esse é o senhor. Agora sim, um senhor normal, né? Quer dizer, vamos lá, um professor normal, já da sua idade, não é americano na sua escola, mas de um dia para o outro, ele fez a diferença, né? A reação imediata e a coragem também, né? Agora sim, nem pensou duas vezes, né? Disse, bom, então, é melhor se arriscar e evitar então um incidente maior. E a verdade é que ele conseguiu. Sim, ele teve ferimentos leves, mas não chegou a ser baleado. É impressionante, né? De verdade. Que bom meu reconhecimento a esse senhor. E de repente, é assim mesmo, né? Tem heróis em todo lugar. Que Moore, herói do dia, é impressionante. Agora vamos lá. Isso aconteceu, aliás, no dia 7 de abril. Só que só agora a gente está vendo o relatório, mas foi no dia 7 de abril que essa situação aconteceu. Agora revelaram a imagem e tudo mais, então realmente é algo interessante. Tem um relatório que me chama a atenção antes de irmos para outros assuntos. Deixa eu ver. A imagem que mostram aqui está muito grande, então vou tentar deixá-la menor para conseguirmos ver esse indivíduo. O que vamos apresentar é um iraniano. Aí está, vamos ouvi-lo. Obviamente está em persa, então já comentamos sobre isso. 1h15, 26 de fevereiro, estamos na cidade de Montgomery. Bem, o que esse indivíduo relata é que foi confirmado que ocorreram várias explosões em automóveis.
ou seja, explosões ou carros-bomba que têm acontecido em Teherã, capital do Irã. De repente, então ouça, que houve um atentado por lá, que houve outro por ali, obviamente contra certos indivíduos, não de tanta importância, e esse indivíduo, esse policial, não era como se fosse só um policial, ele é da milícia Basij. Esse relatório e esse personagem está dizendo que está tudo tranquilo. Sim, houve explosões, mas sem feridos. Não, as explosões são assim, explosões amadoras, ou seja, dá pra ver que é gente, sim, população que está incomodada. Exatamente. Então, o que ele diz é isso, não diz que não aconteceu nada, não houve feridos, não sei que bom, mas o que realmente aconteceu é que sim, há vários feridos e há vários mortos. E como se sabe disso? Bom, já estão circulando os recortes, digamos, das chamadas do WhatsApp, entre eles, que tem comentado justamente sobre o número de feridos e o número de mortos. E isso não tem a assinatura da inteligência do Mossad. Também não. Segundo informações, não há envolvimento de grupos militares, Estados Unidos ou similares, e isso não pode ser confirmado. Mas o que se acredita é que esses já são movimentos internos, vamos dizer, de oposição, pessoas que estão tentando atacar a milícia Basij, os militares. Não é a primeira vez que acontece. Já se sabe que há grupos armados internos se rebelando. Então, se for assim, pode ser o começo de ataques internos para derrubar ou destituir regime dos ayatolás, um assunto que cedo ou tarde iria acontecer. Há uma população enorme que já quer se libertar. Já perceberam que a estratégia está funcionando para os ayatolás se manterem no poder, apesar da guerra, apesar de tudo. E se as pessoas veem isso e realmente querem uma mudança, com certeza vamos conseguir. Vai tentar colocar isso em prática, vamos ver o que acontece. Mas isso pode ser o indício, os primeiros sinais de uma rebelião. Também não posso dizer que é uma revolução. E nada, porque isso ainda não aconteceu. Mas evidentemente, pelo menos já se vêem indícios de uma possível rebelião. Vamos ver se isso leva a algo mais. E já aproveitamos para comentar o que tem sido relatado sobre esse senhor. Ali Motahari, que foi o vice-presidente do parlamento do Irã em 2016 e 2019, e que faz uma série de comentários que chamam muita atenção. É esse indivíduo, se eu puder colocar na tela, é esse iraniano, um político iraniano bastante reconhecido, vamos dizer assim. Ele foi um ex-alto comandante e teve cargos importantes em seu passado. Mas ele faz uma série de comentários bastante fortes e que mostrariam ou confirmariam o que tem sido suspeitado ou dito pelos Estados Unidos, por Israel, de que então há uma tentativa, uma busca por ter armas nucleares. Como está a situação? O que se sabe? Bem, uma entrevista que acabou de ressurgir desse ex-funcionário chamado Ali Motahari gerou preocupação. Ele admitiu que o Irã realmente busca construir uma bomba nuclear desde o início e, bom, essas declarações quebram uma narrativa porque é preciso lembrar que esse Ali Khamenei supostamente tinha uma lei, dessas leis que eles criam, né? Sim, onde não havia uma fátua, segundo a qual não se deveria construir uma bomba nuclear. Pois bem, com isso, ele admite que sim, se buscava essa fatua, talvez ela nem existisse, talvez simplesmente não a seguiam e, bom, isso quebra essa narrativa que eles vêm dizendo há décadas. Bom, o plano nuclear conhecido como Plan Amat, pelo que se sabe, incluía desenvolver ogivas de até 10 quilotons próximo ao poder de Hiroshima. O projeto avançou com testes e simulações e tecnologia de mísseis como o Shabad ou o Shahjat-3, mostrando que já havia um desenvolvimento estruturado e sério. No entanto, o programa falhou parcialmente quando vazamentos expuseram instalações secretas, provocando sanções internacionais. Esse foi o erro. O erro foi que basicamente fomos descobertos. Exatamente, mas eles, segundo ele informa, continuaram com avanços tecnológicos enriquecendo o urânio, desenvolvendo as centrífugas e simulações nucleares. Especialistas também apontaram que o país chegou a níveis críticos com enriquecimento próximo. Aqui comentamos sobre 60%, o que não serve para nada na questão civil, mas sim já está a um passo de entrar no tema nuclear. Isso é uma loucura. E, bom, vamos para outros assuntos também importantes. Só queria comentar um detalhe que me chama muito a atenção dentro do canal. Descobrimos que de mais ou menos 1 milhão de pessoas diferentes que nos visitam por mês, ou seja,
Por mês temos mais ou menos entre 3,5 e 5 milhões de visitas, mais ou menos. Isso é o que o canal recebe em geral por mês. E isso chamou nossa atenção. Eu queria saber qual era o tamanho da comunidade que participa, que comenta, e foi super surpreendente. Acontece que é 0,4%, são mais ou menos, no último mês, até onde está contabilizado, cerca de 1 milhão de pessoas neste mês até agora, de pessoas diferentes. Ou seja, vamos lá, uma pessoa diferente pode vir 2, 3, 4 vezes. 2, 3, 4 visitas, vamos dizer, então são 3, 4 milhões por mês. Mas 1 milhão de pessoas diferentes nos visitam. E só isso. Mais de 4 mil escrevem, ou seja, comentam, escrevem, participam, digamos assim. Então isso me chama muito a atenção. Sei que a maioria, pela estatística que o YouTube nos dá, a maioria, a imensa maioria tem 55 anos ou mais. Esse assunto também me chama a atenção. Eles são mais velhos que eu, o que é gratificante. A maioria na comunidade tem entre 55 e 65 anos, o que também me surpreende. E depois tem um segundo grupo que também é bastante grande. São mais ou menos de 35 a 45 anos, seria o segundo grupo, e depois vem os mais jovens. Sim, isso é interessante. Agora a maioria nos assiste nos Estados Unidos. Também temos muitos espectadores na Espanha, Colômbia e México, que é o segundo lugar. Acho que é Colômbia, seguida por Argentina e Espanha, quase empatados. Mas é interessante que há pouca participação em relação aos comentários. Então, bem, eu entendo perfeitamente. Muitos já nos assistem na TV ou nos assistem enquanto trabalham, fazem exercícios. Sim, vocês podem apoiar o canal curtindo, compartilhando e comentando de vez em quando. Nem que seja uma vez por semana escrever algo para o Pepe. Nem que seja um oi, só para saber que vocês estão aí, ou um cumprimento, qualquer coisa. Agradeço muito isso. Então não estou me despedindo. Só deem uma força, foi realmente uma descoberta saber que vocês estão aí toda semana. Dá até um impacto, tipo, uau. Diz Dario, eu tenho 83 anos e assisto vocês. Muito obrigada por estar aqui. Um grande abraço para Dario Teles, e tem muita gente mais velha do que a gente. E isso, na verdade, é uma honra para nós e também um orgulho para o canal, de ser um conteúdo que está chegando a muita gente adulta, e isso nos deixa muito felizes. E, bom, eu sei que muitos não comentam. Digo, eu sou desses que não comentam. Eu sou daqueles que assiste muitos vídeos no YouTube e tal. Raramente comento, mas agora tento comentar quando gosto de um canal. Hoje em dia, continuo assistindo ao vídeo. Eu gostei disso, qualquer coisa, mas realmente é preciso fazer um pequeno esforço. Bom, é isso que a gente gostaria. Pelo menos não é um grande esforço. Isso nos ajuda muito, primeiro para saber que vocês estão aí. E bom, em segundo lugar, isso nos anima um pouco a continuar fazendo esse conteúdo. Então, muito obrigado por isso. E muito obrigado a toda a comunidade na faixa dos 80, dos 70 e de várias idades que estão nos assistindo aqui. Muito obrigado. Ele diz, vamos para outro. Dizem que as notícias são para certa faixa etária e perguntam se falaremos de jogos de anime. Sim, claro, mas não tanto. Porque realmente existe uma comunidade muito jovem, tem bastante gente jovem, mas pelo que eu entendo, a maioria não, a maioria são adultos e isso é ótimo, isso é muito legal. Eu tenho isso como um hábito desde literalmente criança. Eu gostava do tema de informações internacionais, especificamente eu pegava os bonequinhos quando era criança e pegava da seção internacional. Pelo menos eu não via esportes nem via todas essas outras sessões. Não, então, eu sei que também tem muitos jovens que podem se interessar, mas o legal é que tem muita diversidade de idade, né? Tem gente de todo tipo. Antes também era em sua grande maioria homens. E depois, durante a pandemia, foi o oposto. Na pandemia era uma enorme maioria de mulheres e agora está empatado, está empatado. Isso também chama muito a nossa atenção. Como com o tempo vai mudando um pouco, mas enfim, uma pequena notícia. Vamos para outros assuntos porque o porta-aviões dos Estados Unidos, o USW Bush, está navegando e sabia-se que estava indo em direção ao Oriente Médio e ia demorar. Lembrem-se que ele saiu dos Estados Unidos e ia demorar. A embarcação nuclear já foi vista em frente à Namíbia. Vamos para o mapa. Essa não foi a que pegou fogo. Não. Esse foi o Gerald Ford, mas esse já estava operando. Se está operando, este saiu há pouco tempo da Virgínia, se não me engano. E o outro é o Abraham Lincoln. Ele fica do lado do Mar Arábico. O outro está no, como se chama? No Mar Mediterrâneo. E este está, bem, no caminho, na Namíbia, em frente à Namíbia. É onde o viram.
Esse é o último relatório que existe. Vamos procurar Natal, que na verdade está ali, não falta, ainda falta um tempo. Está por aqui. Diz que ainda contorna o Cabo da Boa Esperança. Bom, então vejam, saiu dos Estados Unidos. Onde? Onde fica? Virgínia é aqui, deste lado do leste. É do leste. Aí está. Saiu da Virgínia há alguns dias e está avançando, avançando, avançando por todo o Atlântico e vocês veem assim por aqui. Ou seja, veja que não é tão louco o fato da época em que vivemos agora. Ou seja, uma grande quantidade de informações é revelada nas redes. Não tem outro jeito. Por isso também ocorreu o ataque dos Estados Unidos ao Irã em junho. Eles também temiam muito isso. Foram os portais, os bombardeiros, esses os dedos. Então, se havia relatos de pessoas que começaram a ver os bombardeiros, só que Sim, vários, mas foram para todos os lados. começar exatamente a estratégia. Imagina o gasto que você tem que fazer para mandar bombardeiros para vários lugares diferentes para despistar as pessoas que estão tirando foto e dizendo: olha, um bombardeiro. Aí, quando você vai somando e vai vendo que são muitos bombardeiros indo para o mesmo rumo, você diz: vem um ataque. Mas lá eles despistaram e sim, a verdade é que sim, nos surpreenderam porque foram para muitos lados. Sim, podíamos dizer que sabíamos que havia movimento, mas não estava claro que o movimento ia para lá, não para o Irã. Então, se conseguiu um pouco disso, mas agora ele disse: bom, obviamente o porta-aviões não é surpresa, mas se está nessa zona, na Bíblia foi visto. Suponho que já deve estar por aqui. Não digo porque, quando chega a notícia, eles reportam, comentamos aqui, mas vai avançando. Mas ainda falta um tempo. Vejam, ainda faltam vários dias para chegar lá. Está avançando. É preciso lembrar que não necessariamente vai para essa zona do estreito, mas que ele poderia se encarregar da questão do Iêmen. É preciso lembrar que o Iêmen, ou os Houthis do Iêmen, afirmam que poderiam fechar essa passagem se as coisas continuarem se complicando. Na verdade, já há sinais de que eles têm operado ultimamente aqui de novo, mas ainda não fecharam esse estreito. Se eles fecharem, obviamente complica. Ainda não há sinais claros sobre esse assunto, né? Exatamente. Ainda não há sinais disso. Por sua vez, o US Abraham Lincoln continua patrulhando, como diz Pepe, o Mar Arábico e o Golfo de Omã. O US Harold R. Ford, aquele que eu comentei que teve um incêndio na cozinha, já está pronto para voltar às operações. Após essa parada técnica que fez na Croácia para resolver a questão do incêndio, e então seria o terceiro porta-aviões que está na região, se for esse o caso da parada. Eu entendo que ele está indo nessa direção, mas agora está tentando contornar áreas onde possa ter problemas. A ideia é que ele contorne, ou seja, não se aproxime da região do Iêmen para evitar um ataque ou algo assim. Bom, é isso aí. Quem me fala é Júlio Colom e se eu vejo há 6 meses, eu vejo, mas quase sempre depois que passa ao vivo, mas sempre tento dar uma olhada, tem muitas. Fala e perdido e fala e de vez em quando eu comento. Muito obrigado, muito obrigado. Não entendemos perfeitamente. Sim, na verdade já aconteceu várias vezes de pessoas que nos veem na rua, nos param. Ei, você é o Pepe Dias, e eu sou esse aqui. E então ele me diz: não, eu te conheço há 1 ano, há 2 anos, tanto faz. E eu pergunto: bom, e você comenta lá nos comentários? Não, eu não comento. Na verdade, quase sempre que encontramos pessoas na rua, são pessoas que não comentam esse tipo de coisa. É assim mesmo. Na verdade, eu me lembro de um caso, foi só um caso de uma pessoa que já assistia a gente há 2 anos e dizia que não estava inscrito porque não tinha conta no Gmail, então não via, mas já fazia 2 anos, ou seja, esse já foi um recorde. É isso aí, ele disse. Ele diz Madagascar para quem joga, diz Madagascar como estado. Saudações, Amanda. Olá. Saudações. Silic, Rubem, para toda a comunidade. Muito obrigado. Vamos a outros assuntos importantes, pois há mais sobre isso. Bem, é só que é a primeira vez na história. Não há precedentes de haver 3 porta-aviões na mesma região. Ah, mas isso faz parte da história, digamos, desse ponto. Bem, então vamos ao que está acontecendo nessa acusação ao Pentágono. Vamos a esse tema. Bem, há uma acusação que estão fazendo ao Pentágono e que, sinceramente, eles mereceram, porque, digo também, foi o Trump que teve essa ideia.
Sinceramente, eu acho que foi só para despistar. Despistar mesmo. Exatamente, mas não vinha com uma ideia real de divulgação. Divulgar as informações relacionadas aos segredos ufológicos. E eu digo por quê? Porque o comentário que fazia a Ávila, né, o desse astrofísico de Harvard, quando Trump dá essa informação, ele mesmo, que é um cientista que está lutando há anos para que se revele informação, para que se divulgue, ele mesmo saiu para dizer: não é bom que se revelem as coisas do Pentágono, porque isso faz com que outros países saibam os segredos, e isso não vai acontecer. Basicamente foi isso que ele disse. Podem revelar certas coisas muito censuradas, mas se revelarem imagens, principalmente vídeos, e vai ser possível saber sobre as capacidades de filtrar informações, capacidades, velocidades, capacidades. Inclusive, digamos, de câmeras que são até secretas, ou seja, capazes de detectar coisas que nem imaginamos. São detalhes que eles não revelam para não dar informação demais. Pelo menos essa era a opinião que ele tinha naquele momento. Depois não sei se isso mudou, mas o Pentágono estava enfrentando. Se a incomodei é porque aquela linha já foi ultrapassada. A paciência das pessoas, porque tinham sido dadas datas e datas e datas, e toda vez que chegava a data era adiada e adiada e adiada. A ordem que foi emitida, aliás, pela congressista Ana Paulina Luna, congressista republicana, no último dia 1º de abril, fixou o prazo final para 14 de abril, que é hoje, e certas informações tinham que ser fornecidas. Supostamente eram 46 vídeos, aqui comentamos sobre 46 vídeos, que seriam muito importantes do Pentágono. É que eles já têm isso, que supostamente os congressistas já viram esses vídeos e que não afetariam em nada a segurança nacional e tudo isso, né? Então esses vídeos incluiriam objetos esféricos em forma de charuto, né? Objetos tipo tic-tac, como eles chamam, que são brancos, como aquelas cápsulas de tic-tac para o hálito. São coisas assim, bom. Segundo legisladores, o material pode mostrar padrões de atividade próximos a bases militares e zonas de guerra em certos registros. Mostrariam avistamentos em regiões críticas como Irã, como Síria e como o Golfo Pérsico. Inclusive, imagine só, Bem, o que mais mostramos uma vez da Medusa é o Golfo Pérsico. o Golfo Pérsico, se não me engano, é do Iraque. É do Iraque. Bom, também é mencionado um incidente bastante sério, onde um suposto abatimento de um objeto em 2023 sobre o Lago Uro, que se não me engano fica no Canadá, e é preciso investigar. Mas enfim, a falta de resposta por parte do Pentágono realmente gerou indignação entre as pessoas que estavam esperando por essa informação. Além disso, isso alimenta a dúvida, porque surgem muitas teorias da conspiração, teorias de encobrimento. E bom, está Ana Paulina Luna, a senadora denunciou publicamente que ninguém respondeu, ou seja, que não forneceram a informação, não mandaram nada. Isso sugere que há falhas internas ou bloqueios deliberados de informação. E o presidente Donald Trump supostamente havia autorizado a desclassificação desses arquivos. Embora já faz tempo, comentamos aqui que há alguns meses foi revelado um áudio dele conversando com uma jornalista, onde ele dizia que havia coisas que ele não podia revelar, ou seja, apesar de ser o presidente dos Estados Unidos, há certos documentos que ele nem sequer tem o poder de revelar. Ele não diz isso porque tem vergonha de admitir que não tem o poder de fazer isso, mas a realidade é que eles não podem liberar tudo. Não, de jeito nenhum. E além disso, também tem coisas sobre as quais não se dá informação. Simplesmente não se dá, e que entram em uma espécie de limbo. Que se o presidente ficar sabendo, por exemplo, ele teria que falar para não se meter em problemas legais. E não fazem isso para eles não se meterem nessa encrenca. Exato. Então tem gente próxima. Ele teoricamente deveria saber dessas coisas, mas ele não sabe. Ou seja, porque se ele souber, então isso implicaria em outros assuntos. Quer dizer, é meio complicado esse assunto e, sinceramente, não se sabe como funciona, mas isso é o que eles dizem, pelo menos. Agora, testemunhas continuaram, insistiram, têm denunciado que essas imagens e esses vídeos deveriam ter sido revelados há anos, ou seja, não é um assunto recente. Isso ia acelerar. Por exemplo, existe um segundo vídeo dessa medusa, não é assim que eles chamam, para quem quiser ver o vídeo de novo. Eles estão lá nos vídeos anteriores ou também no Twitter. Em todo lugar está o vídeo de uma medusa que parece um objeto que se camufla no ar, né? E que vai passando na frente de uma base militar.
Quando vi o vídeo, da primeira vez eu disse que é impossível. É como se fosse de verdade. Você fica em choque ali, tipo, o que diabos é isso? Quando você descobre que, além disso, a câmera é uma câmera térmica, não é uma câmera qualquer. Não, não é uma câmera qualquer. Ela está detectando, tipo, mudanças na temperatura do objeto que nem parece um objeto. Parece mais uma medusa, essa é a palavra. E está flutuando como se ninguém da base nem percebesse isso. O mais surpreendente foi quando os oficiais revelaram que o vídeo era real. Os hábitos de que estamos falando, e quando vimos isso, eu me lembrei deste aqui. O astrônomo mexicano, que é astrônomo profissional, que aqui, bom, não aqui na Rota Verde, às vezes nos manda comentários. Obviamente de forma anônima, porque ele tem um contrato que o impede de divulgar certas informações publicamente, ele não pode fazer isso publicamente. E ele nos falava sobre isso. Ele dizia que quando você observa certos lugares no espaço, vê coisas que parecem medusas, que parecem estruturas orgânicas, não são simplesmente uma coisa só. Não é o típico, exato, não é o típico objeto. Você também vê coisas assim, sabe? Na verdade, ele nos comentou sobre esse cavaleiro negro, você se lembra que tem tipo um objeto. Exato, há um objeto que supostamente chamam de cavaleiro negro, que é um objeto que está no céu, que acreditam que está na Terra há muito, muito tempo. Não, como se fosse uma espécie de sonda, que de repente aparece em um lugar, de repente aparece em outros, mas eles não sabem exatamente o que é. E ele dizia que não havia só um, que segundo o que comentam entre os astrônomos, existem três desses objetos, supostamente. Vai saber, né? Mas ficou gravada em mim a ideia de que existe algo mais, que aparentemente parece ser orgânico e tudo mais. E depois o que diz Tim Burchett. Sim, ele esteve muito ativo este mês. O congressista Tim Burchett diz que o que eles viram basicamente mudaria tudo. É desse jeito, desse nível, não, mudaria. As coisas como as concebemos e se voltarmos ainda mais no tempo. E aí, eu vou recomendar uma série para vocês e eu vou assistir de novo com outros olhos agora, que é aquela série alemã. Como é que chama? Aquela de viagem? A Dark. Exatamente. Se chama Dark. Confiram, por favor. Sei que muitos de vocês já assistiram, é bem famosa. Netflix se chama Dark. E por aí, dentro desses relatórios que saíram nas audiências e tal, não considera esse Jorge Napo de Vidro, depois eu confiro de novo e fazemos mais. Vamos fazer um especial sobre isso, mas deixa eu assistir Dark de novo porque quero refrescar a memória. Então, quero saber a que ele se refere, porque ele diz que o fenômeno OVNI não tem nada a ver com pessoas chegando de outros planetas, mas sim tem mais relação com o que acontece em Dark, ele dizia. E é preciso lembrar que Dark é uma espécie de experiência em que eles estão mudando o tempo e indo e voltando em diferentes épocas e mudando as realidades. Não mudando a realidade, supostamente. Não quero dar spoiler, só digo até aí, mas é assim. Então esse é o assunto. Então, o que eles dizem é que esse fenômeno está mais próximo disso do que da concepção clássica de um homenzinho vindo de outras partes do universo. Bom, isso é muito interessante. A acusação é interessante, especialmente considerando isso. Donald Trump abriu a boca e disse que tem que ser revelado, tem que ser divulgada toda a informação sobre o assunto. Coisa que não aconteceu, que parece estar longe de acontecer, apesar de o Congresso estar exigindo e colocando datas que não são cumpridas. Exatamente. Já pediram para liberar certas informações antes e eles não fazem e o tempo segue passando. Vamos para outra informação importante. Os outros assuntos também interessantes que chamam a atenção hoje. Primeiramente, vamos para essa imagem que surpreende hoje desse J.D. Vance em um evento que supostamente deveria ter muita gente. É uma pausa. O famoso Turning Point. Veja como está. Está o J.D. Vance falando, ouvindo ao fundo. Vance. Supõe-se que é um evento que... Só o evento. Ou seja, não tem gente no evento. Tem muito pouca gente no centro. Isso obviamente chamou a atenção hoje.
E entre esses comentários aconteceu isso. Vamos ouvir esse momento em que ele grita para o pessoal, para alguém do público. Vamos ouvir. Como a administração que resolveu o problema, mas a imprensa, o presidente, Com licença, senhor. Certo, agora mesmo, certo. Ele diz para uma pessoa que estava na plateia, ele diz: você é um vizinho das crianças, e isso por apoiar a guerra no Irã, por apoiar a situação em Israel e o que aconteceu em Gaza. Sabemos que ele faz uma crítica bastante dura. Ele diz: eu aqui no Chile, ele fala para alguém que está por ali, pouca gente, e as pessoas que iam, bom, obviamente alguns aplaudiam, evidentemente. Mas havia pessoas incomodadas. Tem gente muito incomodada. Agora, dentro de certos grupos que apoiavam Trump e que, quando o viram vestido de Jesus, se fazendo de milagroso, essa foi a gota d'água. Observem tudo de ruim que ele fez. Acontece que uma foto, um meme, algo assim, bom, isso está exagerado, sinceramente. Quer dizer, é lógico, né? Mas enfim, é isso que está gerando mais raiva, não. Não todo o resto, não tudo o que está acontecendo com o caso, não, isso não. Quer dizer, uma imagem publicada pelo próprio, reconhecida que foi ele quem publicou. Ou seja, acontece que, além disso, a explicação que ele dá é que não. Eu me coloquei ali como se fosse um médico que está curando. Não, isso não é verdade. Sim, não, é que ele está querendo fazer todo mundo de bobo. Quer dizer, é óbvio o que está acontecendo ali. E tão impressionante que a reação desse Michael Johnson, ou Mike Johnson, ou do Congresso, né, o presidente dos Estados Unidos, foi de um claro incômodo com isso. Sim. Ele se incomodou porque sempre tenta justificá-lo. Exatamente. E preferiu não falar muito sobre o assunto e disse sim, imediatamente falei com ele. Ele disse: quando vi a imagem e ele explicou, eu falei que acho que não estão entendendo dessa forma. E então ele supostamente atirou. Ou seja, como se ele dissesse, tipo, obrigado. Ele tirou porque não tira coisas que não sejam dele. O vídeo do Obama, e esse geralmente ele nunca tira nada. Mas é ótimo no sentido de sempre ser um especialista em chamar atenção. Você diz, isso é um poder. É que de verdade, quer dizer, é um poder. Digo, não estou falando isso no bom sentido. Acho que no mau sentido. Mas todo mundo tem um talento e acho que o talento dele é ser explosivo quando se trata de viralizar. Tem gente que faz estudos, que faz pesquisa para ver como funciona a viralização. Viralização na hora de você criar um conteúdo. Como? Porque se alguém tivesse a fórmula, estaria fazendo e tudo seria viral, tudo viral. Ou seja, não funciona assim. Mas ele parece ter uma capacidade extraordinária de fazer coisas das quais todo mundo fala. Não são poucos personagens que fazem isso. Ou seja, aqui no México, esse ângulo era assim. Ou seja, é preciso lembrar de que falavam os políticos aqui durante anos. A mídia toda de esquerda, meio de direita, meio do que você quiser. Todo mundo falava do que AMLO dizia antes de ser presidente. Muito antes, ele já tinha o controle total sobre a informação e os outros. Todos os outros, todo o resto. Só ficavam reagindo a ele, então, quando ainda não era presidente. Por que você tem que ficar reagindo o tempo todo a tudo o que ele diz? O mesmo com o Calderón, igualzinho. Quer dizer, você pensa, que capacidades? Tem poucas pessoas assim, né? Milei também é outro personagem com essa capacidade. Você entende no sentido de que ele é tão extravagante que não tem como não chamar atenção. É extravagante demais mesmo. É uma coisa já de nível surreal, né? Quer dizer, ele grita, canta, fala palavrão, ou seja, já passa para o nível mais bizarro de todos. Para mim, ele é o mais bizarro de todos nesse sentido. É impressionante as capacidades dos políticos. Nesses tempos, eles chamam atenção, antes eram outros tipos, agora chamam atenção. Não é assim. Eu me lembro daquele personagem de Volta para o Futuro. Você se lembra daquele que batia no Buff Beef? Mas em qual deles é que ele se transforma em sorvete? Estava o Trump. Você está... É baseado no Trump, claro. É que é baseado no Trump empresário, porque não era. Sim, sempre foi assim. Sempre foi super extravagante, sempre quis chamar atenção. Então é baseado nesse Trump. Por isso eu recomendei muito o documentário do Roger Stone na Netflix.
Por favor, assistam se vocês se interessam pelo tema de comunicação, política. Assistam ao documentário do Roger Stone, porque a teoria dele sobre comunicação política é que a única maneira de conseguir algo, basicamente, na vida, é sendo famoso. Não importa pelo quê, pode ser por qualquer coisa, não importa. Ou seja, basicamente por qualquer coisa. Por isso você já viu o Trump em etapas na luta livre. Você já viu isso? Ou seja, onde for, fazendo o que for neste domingo, fazendo qualquer coisa para chamar a atenção. Basicamente é isso. Então, por isso essa coisa de Jesus, do Trump Jesus, já é uma fase mais bizarra, a mais louca de todas, em que você tem uma guerra acontecendo lá. Você tem uma situação interna muito grave, tem problemas demais. Acredito que em muitos países isso é até bem recebido. Por exemplo, no México agradece-se porque eles se entretêm com outras coisas e não se envolvem aqui. Quanto mais ocupados lá, melhor. Olha, tudo perfeito, tudo excelente, porque está muito intenso, não é uma fase muito, muito louca em que quer se meter em tudo. Ou seja, hoje se metendo nas políticas de venda de petróleo da Inglaterra. Inglaterra no Mar do Norte, ou seja, dizendo para os ingleses que eles deveriam permitir a extração de petróleo, e nem é seu território, nem é seu continente, nem nada. Ou seja, se querem extrair petróleo ou não querem extrair petróleo, isso é problema deles. Aliás, nem te convém, porque no final das contas eles estão comprando. Ou seja, seria outra rival que também venderá mais petróleo, como você. Sabemos que eles se envolvem em tudo. Exatamente, assim, na verdade hoje saiu uma pesquisa dizendo que mais da metade dos americanos realmente acredita que ele já está ficando meio maluco no cargo, ou seja, já não está equilibrado na forma de agir, está agindo de forma um pouco impulsiva, bom, um pouco não, bastante impulsiva. Sim, bom, o que comentaram ontem no Congresso. Não sei se você viu sobre a carta que enviaram ao Congresso. Comentamos isso na live, mas você não conseguiu assistir. Fizemos uma live curta de 10 minutos à tarde, com vários trechos que eu sabia que não conseguiria comentar agora. Entre eles, há uma carta que economistas, psicólogos, especialistas, em várias áreas, enviam ao Congresso, na qual pedem ao Congresso que, por favor, que ele seja analisado por psiquiatras e psicólogos especializados. Basicamente, ou seja, porque o nível de coisas estranhas que estão acontecendo já é grave demais. E se perguntam, estabilidade psicológica? Não. Eles pedem isso ao Congresso para que preste atenção e enviaram a todos os congressistas. Vamos ver se então eles se animam a fazer a dizer. Você sabe que tem que se submeter a um teste? Teste psicológico. Psicológico é bom. Hoje eu fazia. Interpretou Jesus e diziam, o que você acha disso? Filho, a verdade é que eu nem sei o que dizer. Quer dizer, eu deveria procurar um psicólogo porque fiquei sem palavras, sabe, quando vi essa publicação. Então, o que você acha? O que você acha? Quer dizer, o que você pode comentar? E a essa altura não está muito pesado. Mas enfim, vamos para vários assuntos, porque há reações sobre o que está acontecendo no Oriente Médio. Primeiramente, há uma ideia por parte do Paquistão em que eles querem estender o cessar-fogo. Não por 2 semanas, mas por 45 dias. Bom, o Paquistão está pedindo a extensão do cessar-fogo por 45 dias e, bom, isso foi informado por uma fonte diplomática do Paquistão, que disse que Islamabad tem estado em contato com várias partes desde que o acordo não foi feito no fim de semana, buscando um consenso para estender a trégua e assim retomar os contatos em nível técnico entre Washington e Teherã. Vale lembrar que supostamente nos próximos dias, em cerca de 45 horas, essa reunião pode acontecer. Está circulando essa ideia, não é? Essa fonte também acrescentou que os intermediários estão ajudando a facilitar trocas entre ambas as partes sobre questões pendentes. Então, o que acontece? Digamos, seria muito bom ter essa extensão de 45 dias para deixar os assuntos bem claros. Bom, eu digo que tudo o que é ganhar tempo em um conflito é interessante, no final das contas. A ideia é negociar. Essa é a ideia. Agora, internamente estão acontecendo outras coisas. Eu acho que aí também há uma operação, inclusive de oposição já mais forte, que possivelmente não teria a ver com Reza Pahlavi. Pelo que dizem, porque parece que não é coisa, não. Tem sido uma pessoa que conseguiu unir todos os iranianos, algo que também é difícil.
Pelo menos agora é o que se vê. Vamos para outro assunto também importante, pois tem mais uma coisa. Bem, tem um comentário que o Trump fez hoje. Ele participou de uma entrevista na Fox com essa jornalista chamada Maria Bartiromo, que é super pró-Trump, onde ele afirmou que a guerra com ela já tinha terminado. Esse foi o comentário. Acho que a entrevista nem foi ao ar ainda, mas ela comentou isso ao sair e me contou. Ele disse o tempo todo que a guerra já tinha acabado. Vamos ver se a entrevista vai ao ar. Se a entrevista for ao ar, você pergunta: sobre o que estamos falando? Já basta, até o pessoal da Fox News. E agora um pouco confusos? Confusos, e aí vai um terceiro porta-aviões em direção ao Oriente Médio, como você está dizendo. Porque se não voltar, não vai fazer diferença. Ou seja, volta. Então para que gastar tanto? Ainda não estou dizendo isso. E que os porta-aviões têm esse sistema nuclear e que são, em teoria, econômicos. Entre aspas, uma quantidade enorme de comida que eles jogam fora como extra é impressionante. E além disso, colocam mais tensão na região. Ou seja, ter um terceiro porta-aviões ali é quase como... Bem, isso seria uma guerra muito mais extensa. Agora, vamos para outro tema, vamos para outro assunto também interessante. Também é um relatório que chama a atenção. Hoje foi dito por parte do Irã que tinham sido 6, que tinham retornado 6 navios. 6 navios que, pelo que parece, tinham passado. Não. Disseram que tinham passado 6 navios. Sim, exato. Tinham passado 6 navios pelo Estreito de Hormuz, 6 navios iranianos, e que basicamente, como quem diz, os Estados Unidos não estão bloqueando nada. Não, mas agora responde o Comando Central dos Estados Unidos. São respostas diretas, mas dizem que não, que os 6 navios todos voltaram, que não houve nenhum navio iraniano que cruzou. É isso que o Comando Central está dizendo agora. Eles afirmam que durante as primeiras 24 horas da operação no Estreito de Hormuz, nenhum navio conseguiu atravessar o bloqueio imposto pelos Estados Unidos. Isso faz parte do movimento deles, inclusive 10 mil fuzileiros navais, segundo eles. Ou seja, basicamente a operação para eles, pelo menos insisto, de acordo com o que dizem, está sendo bem sucedida nesse sentido. Ou seja, ninguém supostamente se atreveu a atravessar a zona. Não é o que eu estou dizendo. Exatamente. Segundo eles, as autoridades militares garantem que a medida está sendo aplicada de forma imparcial a navios de todas as nacionalidades que tentem entrar ou sair do porto do Irã, incluindo aqueles que estão no Golfo Pérsico e no próprio Golfo de Omã, mas aí também afeta os países do Golfo. Não. Sim, suponho que sim. Ou seja, aí sim, então é isso. E eu já tinha dito agora para Besadita, e comentamos que não queria que ela estivesse fazendo isso, porque e se fecharem o do Iêmen? Aí sim não vai passar nada. Não, exatamente. É que, ou seja, a ameaça existe e as ameaças os tiranos têm cumprido. Até agora é essa a verdade que você comenta. É, sim. Os Estados Unidos continuam fechando a área. Se for verdade que eles fecham, eles vão fechar também essa outra. E aí sim, se prepara, não sei como vão fazer isso. Bom, é assim que as coisas estão por aí. Como você tem estado, Martim Roble, Perla, Guilherme, como você tem estado? Olá. Bom, o que mais? O que mais está acontecendo por aí? Sobre o assunto do Irã, acho que já terminamos com ele. Bom, tem um comentário desse por parte dele desse. Como é que ele se chama mesmo? Mas político? Deixa eu ver o nome de Ted. Cruz. Sim, bom, Ted Cruz, onde ele afirma que Cuba estaria apoiando a Rússia na guerra da Ucrânia. Bom, o que sabemos é isso. Há imagens mostrando que enviaram cubanos para lutar na guerra da Ucrânia, alguns acreditando que iam para trabalhar e outros. Bom, talvez agora já estejam informados, né? Mas, enfim, segundo informa Ted Cruz, Cuba teria enviado 5.000 combatentes para a guerra entre Rússia e Ucrânia, de acordo com os registros públicos. Não aprovam que Havana tenha enviado oficialmente todos os combatentes. No entanto, existem indícios significativos de que o regime trapaceiro permitiu ou facilitou seletivamente esse fluxo de forma consciente. Se o regime cubano não conseguiu proteger seus cidadãos para que não sejam usados como peões na guerra entre Rússia e Ucrânia, esse é o comentário que Ted Cruz faz hoje sobre o que está acontecendo. O código é bem óbvio, não é? No fim das contas, Cuba te diz se você pode sair da ilha ou não. Então, se eles estão indo para a Rússia, qual é o lugar lógico para onde eles iriam?
Bem, para a guerra ou para lutar ou nas fábricas, porque também há uma escassez de mão de obra masculina, já que muitos tiveram que ir para a guerra. Então ele está falando sobre isso. Há uma turnê que a Ucrânia está fazendo pela Europa. Hoje vimos Zelensky com este Merz, o chanceler alemão, mas ele também aparece com o primeiro-ministro da Noruega, com este Story, né? Que é o que está aqui e esteve fazendo vários acordos. O que aconteceu aí? Bom, o que sabemos da Alemanha é que fez um acordo estratégico de defesa, tem feito muitos acordos de defesa. Também fez um com a Arábia Saudita, um com os Emirados, me parece, e com Omã, por causa da questão dos drones. E bom, Alemanha e Ucrânia assinaram hoje essa Associação Estratégica de Defesa que é voltada para a cooperação militar e tecnológica com o objetivo de melhorar a capacidade de defesa aérea das Forças Armadas ucranianas. E bom, esse acordo foi anunciado hoje em Berlim, onde estava a equipe de Kiev, onde eles vão fornecer provisões. Também de mísseis, softwares, sistemas de comando, de controle, ou seja, eles têm compartilhado informações, tecnologia, etc., além de experiência. Experiência não houve. Bom, está. E esse é o da Noruega? É o da Noruega, sim. Porque a Noruega tinha prometido alguns F-16 para eles, mas esses F-16, digamos, precisavam de conserto. Então, bom, agora já consertaram, então eles já vão para a Ucrânia. Bom, aí estão fazendo a assinatura com o representante da Noruega. É muito interessante o que foi dito hoje. Falava-se sobre o significado de existir. Ou seja, é necessário. Se formos entrar na União Europeia ou na OTAN, que seja totalmente como era o desejo, e não de forma parcial. Ele disse, vamos ver, suponha que eu envie para vocês. Ou seja, meio termo, metade. Ou seja, como você pediu, eu mande apoio de defesa para vocês, se é para mandar que seja completo. É como dizer, já conquistamos nosso lugar, não é? Ou seja, como quem diz, ou pelo menos estamos lutando para conquistar nosso lugar. Bom, vamos para outros assuntos também interessantes. Olha, chegou para mim essa informação e, bom, me chamou muito a atenção. Não há um relatório oficial sobre o assunto e vou corrigir isso porque não está correto, mas vou mostrar porque está circulando por aí. E eu digo, aqui diz os países com maior obesidade infantil comparativo, 2018 a 2026. Bom, já adianto para vocês, está errado, né? O relatório está errado, mas me chamou a atenção, pensei tomara que seja assim, né? Mas enfim, não vamos afirmar mesmo que não haja um relatório oficial, porque isso teria que ser feito pela OMS, que são os que têm os dados mais recentes. Existe sim uma estimativa da porcentagem de obesidade infantil e todo esse assunto. Então, mais ou menos de qualquer forma, se observarmos, está muito longe do que diz ali que a China está em primeiro lugar e que o México está em oitavo. Bom, na realidade o México está muito mais abaixo. Muito mais. Bom, eu pensei que estaria mais alto. Mas também não é uma notícia tão boa. Não pense isso, porque o que acontece é que há muitas ilhas do Pacífico que têm números exagerados, e são países onde vivem no máximo 5.000 pessoas e tem muita obesidade nesses países. Não foi feito errado, foi feito como porcentagem da população, mesmo sendo pequena. Exatamente. Então, para os primeiros lugares, tanto faz, a posição do México está abaixo dos Estados Unidos. Isso é verdade. Isso me surpreendeu, pois o México já teve obesidade infantil maior que os Estados Unidos. Esse é o exemplo da obesidade máxima. Não, normalmente estar acima disso era impressionante. Agora o México já está abaixo também. Ou seja, já são anos de muita informação, muita cultura, muita conscientização de que existe muita... Eles fizeram uma mudança importante na comida deles. Eu acho que tem muita comida muito nutritiva, muito gostosa, clássica mexicana, coma isso e não coma a porcaria que vendem ali nos salgadinhos. Mas enfim, o ponto é que o primeiro lugar é Nauru, e as Ilhas Cook, Palau, Ilhas Marshall, Tonga, Samoa, Micronésia e Kiribati. Vanuatu, Filos, são só ilhas que têm índices de obesidade exageradamente altos, né? Mas fora isso. Por isso, esses índices são muito curiosos. Fora desse assunto, a China não tem mais obesidade que o México e também não está muito abaixo. A China está muito mais abaixo que os Estados Unidos. Sim, eles têm, a obesidade aumentou na China, mas ainda estão muito longe do que acontece aqui, tirando os países que acabei de mencionar. Aí sim, em primeiro lugar estão os Estados Unidos e em segundo lugar está o México. Ou seja, continuam sendo muito altos. E não é que eu queira diminuir o país. São países tão pequenos que você pensa.
Em termos populacionais, representam quase nada, pois há pouquíssima gente ali. Então, bom, por isso que nas listas eles acabam ficando de fora. Então aí entram os Estados Unidos, considerando já os países com mais de 1 milhão. Os Estados Unidos estão em primeiro e o México em segundo, o que ainda é muito alto. E depois vem a Nova Zelândia, o Reino Unido, o Egito, a Arábia Saudita, e aí são muitos outros países. Mas nem a Índia está lá. E quando vi o relatório pensei, a Índia. Bom, não sei, mas a China me chamou muito a atenção. Sim, sim, o problema aumenta, mas está longe, está muito longe. Ou seja, no fim das contas, eles têm esse tipo de situação muito controlada. Problemas por causa do tipo de governo que eles têm e por toda a forma de gestão que usam. Sim, o problema aumentou, mas não supera os Estados Unidos. Estar acima do México não é uma questão. Infelizmente, isso ainda é muito evidente aqui. E que, embora realmente haja mudanças, já diminuiu um pouquinho, mesmo que seja só um passo, já é importante. Mas o problema da obesidade infantil é muito sério. É realmente tremendo. E porque é o fator de mortalidade precoce, de câncer, de um monte de doenças, então sim, é um tema que preocupa muito, principalmente quando é na infância, porque, sendo na infância, basicamente você está basicamente garantindo que, muito provavelmente, essa vai ser a sua tendência para o resto da vida. Sim, sim, sim. É algo que sempre temos que cuidar muito para que as crianças não tenham esse sobrepeso, porque depois para elas, quando adultas, a vida vai ser muito complicada. Muito complicado, fica difícil mesmo, mas enfim, esse é o ranking que tem circulado ultimamente. Me chamou muito a atenção, achei muito interessante. Mas enfim, esse é o último dado. Agora a OMS alerta que já são necessárias políticas mais intensas, né? Mas claro, ninguém dá atenção. Falamos, mas o que eles dizem é que o que ficou comprovado é que os países que adotaram políticas mais agressivas contra a junk food e tudo isso realmente reduziram os índices consideravelmente durante. Então o problema não são os tacos, o problema são os cereais, o problema são os pães doces, o problema é a comida ultraprocessada. Felizmente. E excesso, né? Porque se você come um pão doce de vez em quando, mas faz exercício e todos os outros dias se alimenta bem. Olha, então como pão doce uma vez por semana. Ou seja, por exemplo, a questão dos cereais. Todo mundo acha que as pessoas têm que tomar cereal no café da manhã porque é algo saudável, quando na verdade isso gera um pico de açúcar impressionante. Sim, senão não é o ideal nesse horário. Não é que eu nunca diga isso, mas estamos falando de cereais para crianças. Sim, mas por exemplo, uma aveia. Ah, mas a aveia é diferente. Falo do cereal de caixa processado. O açucarado. O açucarado, que é um pico de açúcar impressionante. Foi com isso que nós, crianças dos anos 80 e 90, vivemos. Sobrevivemos, de verdade. E o sangue... Mendigo tanga está. Quer dizer, antes sobrevivemos a outros assuntos interessantes. Bem, está acontecendo um caso muito estranho nos Estados Unidos de uma mulher francesa de 85 anos que foi detida pelo ICE. Essa mulher tinha ido para os Estados Unidos, acabou de se mudar porque se casou com um antigo namorado dos anos 50, imagina só, eles eram namorados. Por algum motivo eles se separam, depois se reencontram. Ela viaja para os Estados Unidos com mais de 80 anos, se casa com ele. E agora o ICE a mantém detida, imagina só. Quantos anos ela tem? 85 anos. Acho que ele queria o green card. Ai, sim. Quer dizer, bom, ela se apaixonou. A senhora queria reencontrar o namorado dela. Da vida dela? Em 1950, ele vai para os Estados Unidos e aí a detém. Lá eles a detêm. Ou seja, ela tomou banho, foi algemada, está reclusa em um centro de detenção. Obviamente, a família já tem 86 anos de história. Senhora, a família está super preocupada com a questão da saúde porque, obviamente, é uma pessoa já idosa. Os funcionários do consulado francês tentaram conseguir a liberação dela, mas não conseguiram. Um dos filhos dela declarou ao jornal France que o Serviço de Imigração e Controle de Alfândega tratou a mãe deles como se fosse uma criminosa. E para nós é urgente tirá-la do centro de detenção e trazê-la de volta para a França. Pela saúde dela, ela não vai aguentar nenhum mês nas condições em que está detida. Lá eles não fazem distinção. Aqui estão. Esses são da Europa, esses da América Latina, todos tratados igualmente mal. Também tem o caso de uma senhora canadense com sua filha de 5 anos que estava viajando nos Estados Unidos e foi detida e também está em um centro de detenção assim.
Disse que nem ele, nem sua irmã, nem seu irmão, ou seja, são 3, conseguiram ter informações sobre ela, não avisaram para eles. Ela tem problemas cardíacos graves, também nas costas, e está detida junto com outras 70 pessoas em um desses cubículos ou grades de gaiolas que eles têm lá no IC. Bom, aí está o assunto, né? Um caso tremendo. Eu estava me lembrando do caso da Nancy Guthrie. Amanhã a gente faz uma atualização de como está o caso, né? E... Bom, houve alguns detalhes curiosos, mas amanhã a gente organiza isso e comenta. Poucas mudanças, na verdade. Mas enfim, é o caso de... Então, Nancy Guthrie, uma mãe, boa escritora e mãe de uma apresentadora conhecida nos Estados Unidos Today. E, bem, ela ainda está por aí, não sei se ela ainda trabalha, mas também lembro pela idade que ela já tem mais de 80 anos. Sim, e além disso, com problemas de saúde, porque com 80 anos pode estar por aí, mas também pode estar bem saudável. Muita gente está e segue com sua vida. Olha, outro dia estava rolando o assunto do vídeo, acho que não de... O pessoal do Business Insider fez uma reportagem só com pessoas acima de 100 anos, sem traumas desse tipo. E é muito bonito, porque ele era tipo, vamos lá, e tinham 5 ou 6 pessoas e estavam entrevistando eles. Sobre como era a vida deles, né? E estão fazendo a entrevista, entrevistando eles, e o senhor de cento e não sei quantos anos, sim, entrevistaram ele e tudo mais, mas aí falaram, Capo, vamos dar uma volta. E eles foram dar uma volta de carro, o senhor dirigindo seu carro, com 100 e tantos anos, dirigindo como se nada, dirigindo bem, e depois outra senhora, afro-americana de 107 anos, fazendo alguns comentários e com uma agilidade mental incrível. Então, não é que minha vida aqui esteja com meu marido. O marido dela já faleceu. Ela esteve casada por 85 anos. Ela tem mais. Na semana anterior à entrevista, ela havia enterrado seu filho de 85 anos, ou seja, o filho faleceu aos 85 anos, já idoso, e a mãe ainda estava viva. Ela está viva e, além disso, a senhora é super ágil. Você diz, que boa seleção e que boa entrevista fizeram. Mas isso está se tornando a realidade de agora. Ou seja, as pessoas vivem mais e vivem bem. Ou seja, muita gente chega a idades que antes eram difíceis. Você não vê alguém assim aos 102 anos. Não se vê assim. Eu tenho um vídeo, te mando se eu encontrar por aqui. Mas é que realmente é impressionante, porque você vê um caso assim. Como você imagina alguém com 100 anos? Talvez uma pessoa ali até pareça ter 100, mas as outras parecem ter só 80. Sim, não. A verdade é que sim. Aquela senhora e o senhor de 100 anos. O que estava dirigindo, sim, Que eu não me lembro como se chama o vídeo. El video. Bom, daqui a pouco a gente coloca, porque realmente o caso é impressionante, digo, o caso, a reportagem. E eles têm várias reportagens de pessoas de 90 anos competindo em nível internacional, competindo em coisas de exercício, e que loucura. Bom, vamos para outros assuntos, outros temas também interessantes. Bom, está sendo feito um relatório sobre uma atualização do terremoto que relatamos ontem, né? 5.7 lá em Nevada. Pois bem, esse terremoto já gerou mais de 100 réplicas e foi bastante potente. Depois desse terremoto, vimos essas 100 réplicas e o epicentro está localizado em um lugar chamado Silver Lake, dentro da zona geológica conhecida por sua alta instabilidade tectônica. Já começa a se perceber, segundo os especialistas, o que é um estiramento, ou seja, está ocorrendo uma fratura. Ou seja, existem as famosas falhas e é ela que está sendo a responsável. Além disso, esse fenômeno ocorre dentro de uma zona sísmica chamada Walter Lane, uma das mais ativas no oeste dos Estados Unidos. Vou te contar um dado interessante que acabei de achar. Quantos sismos você disse? Mais de 100? Mais de 100, se contarmos daqui, todos, ou seja, os últimos. Se os últimos 7 dias fui um pouco mais para trás, para ver como estavam, nos últimos 7 dias são 151 sismos na região. Nos últimos 7 dias... Pois bem... A questão é que já começam a aparecer rachaduras em estacionamentos como o do Walmart. Já foi relatado por 6.100 pessoas que sentiram esse sismo. Até em lugares distantes como Reno e em partes da Califórnia, este sismo foi sentido. Fala-se disso.
Esse fenômeno, então, tem gerado uma certa preocupação sobre a possibilidade de um grande terremoto no futuro. Considera-se que, bem, é como dizem, uma bomba. É questão de tempo até que um grande também aconteça nessa região. Big one, big. Onde para acontecer? Mas para nevar. Bom, então é isso. Esse é o assunto interessante. Pelo menos também estão analisando se há outra razão, ou seja, uma razão humana para esse terremoto estar acontecendo. Algo em alguma indústria que possa estar afetando isso que está acontecendo aí. Eu entendo que, então, além de Nevada, tem questões militares, mas também devem ter outras coisas, minas ou não sei, digo, vai saber, teria que verificar isso aí. Mas para quem mora perto da Califórnia, que conhece Reno, que conhece Carson City, por exemplo, essa região, olha, vamos, desculpa, afastar um pouco aqui. Esta é a região para quem mora na área. Também podem comentar que tipo de indústrias existem aí, para ver se dá uma ideia do que está acontecendo nessa região. Digo, além do fator geológico, se haveria outro motivo. Principalmente porque é muito raso, né? Ou seja, o sismo é muito superficial, não está tão profundo. Todos são de 5, 4. De 5, 4, exatamente. Não são muito profundos. O que pode gerar algo assim pode ser operações de energia geotérmica, mineração ou injeção de fluido subterrâneo, que é o fracking. Bom, aí está a questão. Isso também faz parte do que ainda temos pendente, não é? Atualizar, vamos então para os comentários. E também vamos procurar essa imagem que eu falei desses... Como é que se chama quando são de 100 anos? Centenários. Centenários, né? São como uma moeda, sim. Bem, se você tem 100 é centenário. Imagina. Vamos aos comentários. Vocês se lembram desse Kurt Russell? Sim, o ator, né? Ele tem um personagem que aparece em uma série da Apple chamada Monarch. Monster Legends ou algo assim, ou A Lenda dos Monstros, que tem Godzilla e King Kong e tudo isso. Mas tem um bom elenco além dele, né? Tem um bom elenco e é interessante, é novidade e tem suspense, drama, ou seja, tem um pouco de tudo. Os protagonistas são japoneses e americanos, né? É uma combinação interessante. Kurt Russell também é um personagem importante. E lembrei porque ele supostamente tem 90 e não sei quantos anos lá, né? Obviamente tem algo mais, obviamente eu sinto que tem algo mais, não sei, mas tem algo mais porque supostamente ele tem 90 e só isso já. Além disso, porque eles ficaram batendo nessa tecla, né? Sim. Ou seja, esse assunto foi muito enfatizado e, bom, esse vídeo se chama... Tuyo. A ver. No seu tem imagens, desculpa meu. Sim, aqui está. Olhem o vídeo se quiserem. Não posso mostrar mais, só um trecho, vou colocar algumas coisas por aí. Este é o canal Business Insider, o canal oficial, diz. Lições de vida de pessoas com 100 anos, né? Basicamente não, essa é uma senhora, todos têm mais de 100, né? Esta senhora tem 107 anos. Como se não fosse nada, a senhora é a que falei pra vocês. Que enterrou na semana passada o filho dela de 85 não, de 86, desculpa. O filho de 86, e pelo que eu sei, ela nasceu em 1917. 17. Imagina só, faz as contas aí, e depois 1917 segundo isso, né? 107 anos agora o marido dela ficou com ela por 85 anos, né? E o que essa outra senhora, olha, essa senhora de não sei quantos anos ela tem, mas todas têm mais de 100, né? E aí realmente não me lembro, né? Mas ali esse senhor também é o senhor que sai para dirigir com mais de 100 anos também, o senhor. Essa senhora como vou te dizer, tipo, eu disse para ele, me chamou a atenção a senhora, essa que está aqui. Me chamou a atenção a maneira como ela se expressa. Muito jovial e se expressando com, não sei, jeitos de falar bem atuais. Achei ela interessante, né? Claro que sim, ela tuitava pra mim e depois... É tipo isso, sim, quase não. Cara, safado, trola, ou seja... Talvez a senhora que pode ser que pareça um pouquinho, ela sim parece um pouquinho mais com. A idade... Mas mesmo assim ela está muito bem, digo, mas coloco a parte onde o senhor está dirigindo. Mas enfim, o que diz a comunidade? Como está o chat?
Cumprimentando Walter Osório, a Marta Garibaldi, como se diz Cristi, espero que essa senhora de 107 anos tenha ficado todos esses anos com o marido por vontade própria, porque são muitos anos, são demais. Sim, bom, a senhora. Bom, vejam o vídeo e me digam. Eu acho que sim, mas não sei. Eu acho que sim, mas talvez este. Acho que sim. Sim, eu acho que assim, já foram 85, eu acho que agora você está só porque quer. Eu suponho, não sei se é questão de resistência, mas esse senhor aí olha dirigindo como. O senhor parece estar muito bem. Já vi outro vídeo de um senhor de 100 anos dirigindo, mas esse realmente tem aquele jeito clássico, todo colado no volante, que você pensa, olha só. É documentário, é um documentário pronto. Eu diria que é mais no formato de reportagem, mas dura 15. Quanto tempo dura? Dura 15 minutos. Sim, esse curtinho é uma reportagem. É como os da DW e também da Business Insider. Sim, exatamente. Coloca o link de qualquer jeito, já que ele não quer ver. E pintou o cabelo. Sim, não. Eu acho que na verdade é peruca, quer dizer, porque as afro-americanas usam muita peruca, então o mais provável é que isso seja peruca. Saudações para Silvia Matadi Marcos, que hoje aparenta ter 80 anos. Sim, é verdade, está impressionante. O Pepe comentou, pois não vi, já que não tive tempo e acabei esquecendo. Ele me disse que eles se sentem com 80 anos. Quando se tem 180 parece jovem, pois são 20 anos a menos. Sim, é como eu falar que me sinto com 20 anos. Não, Nietzsche. Tem uma série que mais aparece pra mim, é The Voice. Assim, não faço ideia sobre o que é, mas está em primeiro lugar, é super popular. Pepe começou a assistir com... Vamos continuar assistindo. Só está pausado, mas assisto enquanto trabalho em casa. E por que não lhe gostou tanto? Porque estariam pegados aí. Não. É que também tem outras que foram superiores, né? Mas é a de super-heróis, né? Sim, a de super-heróis. Não, mas é boa, sim, é boa. Só que tem um personagem que demora um pouco, pra ser sincero. Quer dizer, é boa, mas Claro, porque ele representa todo esse grupo, sim. Sim, de repente essa arte... Esse personagem está muito forte nesta temporada, né? Sim. Saudações para Panterita, esse 15 mais 15 saudações Panterita. Lembrei que o Pepe falou sobre isso, não foi a Cristi, foi sobre o marido. Lembrei, como chama a atriz que você adora? Essa... Scarlett Johansson. Ela já tinha tido 2 ou 3 casamentos, mas ficou pouco tempo com aquele que é bem polêmico e que aparece naquele filme Um Melhor que o Outro, O Militar. Que já não. Não sei. Um depois do outro? Sim. O co-protagonista, o vilão. Penn. Sean Penn. Ela casou com ele? Não, foi só 1 ou 2 anos. Mas ainda está com ele. Foi namorado também. Não, ele também foi namorado dela, vi fotos, nem brinca. Juro pra você, procura na internet, cara. T-R. Ele é super velho pra ela. Não, casada com Ryan Reynolds e depois ficou com ele. E, bom, eu tenho acompanhado Ver como ele se chama. esse Sean Penn e mais Scarlett Johansson. Depois se casou com alguém e agora está casada com um do Saturday Night Live. E ela já dizia em algum momento que os humanos não deveriam ficar casados com alguém por mais de 15 anos, não. Não. Besta. Não. 4 ou 7. Não, 4 ou 7 não. Não, sim. Não, mais não, imagina. Sim. Sim. Veja, ela ficou 3 meses com ele. Cara, Eu não sabia. Eu lembro porque vi umas fotos dela toda desleixada em um restaurante. dá pra ver, tipo, Muita diferença. dá pra ver muita diferença, né? É demais. Quer dizer, mas seu pai sim. Sim, não. Quer dizer, Quero dizer, entendo que, tipo, esse champanhe se cuida muito. Tipo, na verdade, até agora, fisicamente ele parece impressionante. parece que esse pai é muito intenso. Sim, não, com certeza, não, imagina. Não, muito intenso. Ele é muito intenso. Sim. Esse, mas também a Carly. Eu acho que ela é bem de boa, me disseram. Se você acompanha o café da manhã na live, dizem que ela é super tranquila, né, garota? Saudações para Sérgio Garcia, ele diz a matéria e a antimatéria da água. Mudando para assuntos mais intensos. Diz Sérgio Garcia, a matéria e a antimatéria existem porque existe uma terceira espécie trinitária, semelhante ao corpo, à alma e ao espírito. Ok. Muito interessante esse Francisco Garcia. A paródia de Trump, esse loiro é a paródia de Trump, a voz. Sim, a voz, que ele representa esse mercado. Sim, 40 e 20, faz de conta. Ryan Reynolds, e com Ryan Reynolds ela foi casada por um tempinho. Com Ryan, ele sim, uma jovem, né? Sim, eu acho que sim. Sim, claro que não. Então diz Perla, na Argentina temos Mirta Legrand, 98, 99 anos, ela é atriz. Mencionado. Sim.
Ela apresenta um programa de atualidades onde se almoça e recebe convidados à mesa. Ela está super lúcida e bem fisicamente. É que, olha, as pessoas de quem falamos já são bem mais velhas, tipo 90, 100 e poucos anos. Não, percebemos que se você se mantém ativo, se mantém lúcida. O problema é quando as pessoas já ficam só em casa, já não trabalham, já não fazem nada e meio que começam a se perder. Se você mantém alguma atividade em casa ou fora de casa, não importa. Mas eu digo que é importante estar ativo em alguma coisa. Quem fica trancado e não faz nada, aí sim, eles vão. Mas muitos saem, fazem atividades com amigas, aula de chinês ou outra coisa. Isso ajuda a manter a mente lúcida. Claro, claro, sim, sim. Os esquilos não se mexem. Coisas novas, coisas novas, coisas novas. Sim, sim, sim. Ou seja, O contato com os jovens também é super importante. não é como se chama não ficar na zona de conforto, né? Ou seja, sim, esse tema é importantíssimo. Ela não faz ideia do que ocorre com o pai. Que sorte a dele. Quer dizer, não, ele não é feio, né? Não estou dizendo que ele seja feio, mas enfim. Ou seja, não gosto porque ele é muito intenso. Ah, um abraço para Gus, que diz para deixarem um pouco de oxigênio para quem tem 80 anos. Um abraço, Gus. Saudações. Para Ruben Williams, argentino. Já falamos disso. Saudações, mas é outro comentário de outra pessoa. Saudações para Panterita, que diz que faz uma semana que está em flor, mas de Cempasúchil. Essa eu não tinha ouvido. Saudações para Jalalá, que diz: Oi, boa noite, comunidade. As melhores vibrações e desejos. Saudações, Jalalá. Saudações, Jalala sempre traiu o do castelo ao conhecer Shepo Buda. Lembra? Sim. Não, é que esse cara Foi mal que ele ficou ali. faz de tudo para conseguir o que quer. Que cara de pau ele é. Saudações para... Ele diz sim, com Ryan Reynolds. Você diz a atual esposa Blake Lively foi a fã das regras. Sim. De Ryan Scarlett. Era fã. Como ele pôde fazer isso com ela? Como assim? Sim, tipo, é que você não sabe do cara. Não, eu sei. Tipo, que Blake Lively é, tipo, liberal. Ou seja lá como se diz. Sim, tipo, ela era amiga e aí se meteu e separou eles. E agora está pagando caro, Christie. Está pagando caro agora com todo o processo que ainda não foi aberto e que, segundo ela, que bom, a vítima segundo ela. Tipo assim. Ai, Cleveley. Quem é Lively? Ela é atriz ou o quê? Sim, ela é atriz, mas meio fraquinha, sabe? Na verdade é isso, ela é atriz. Saudações ao Armando Antônio, que quer saber quando. Bem patricinha, na verdade, ela é bem patricinha. E eu estive lendo todo o histórico dela, de como ela tem se comportado com os colegas e ela não é uma boa pessoa. Quer dizer, na verdade, já sei. Já sei. Já está processando outro ator por causa de um filme que ela diz... E acabou que era por causa de um show. É só show, ela tratou ele muito mal. Saudações para Armando Antônio, que diz: Quando Deus criou a luz, Mirta Legrand já tinha 2 ingressos. Imagina só. Cumprimentos a Ezequiel Cardona. Até a Venezuela, diz Robla. Não lembro minha idade. Tudo começou em Chucucuia, onde deixei tudo para trás. Homem. Saudações para Marilena Novo, que diz: Olá, Pepe. Natas, netas, como vocês estão? Boa noite. Vamos cuidar da nossa saúde para vivermos muito felizes. Saudações, família Queiroz. Saudações, Marilena. Isso aí, Marilena. Saudações até Puebla. Boa noite. Diz Margarita Garibay. Tudo bem, Margarita? Saudações. Saudações. Diz aqui está Maria Victória, Sérgio Corona. Temos vários. O Sérgio Corona está? Não conheço o Sérgio Corona. Ele é comediante, né? Ator, né? Ator, sim. Põe aí, porque talvez eu não conheça Marco Antônio Muniz. Acho que estão quase no sem Sérgio. Pelo menos você vai se ver. Saudações para nossa avó. Ela pergunta se vocês podem fazer uma sessão com as séries, os animes e os filmes mais vistos. Ah, e ela torce para os Chivas. 18, 19, olhem, luta dele contra o louco. Louco Valdez. Louco Valdez, Louco Guzmán, Louco Valdez. 97 anos, ele nasceu em 1928, 1928, ou seja, tem 97 anos. E aí, realmente, não sei como ele está, né? Mas olha, ele é ator, comediante e dançarino mexicano, veja só. Dançarino? Sim, também. Sérgio Corona. Saudações, se ele estiver nos assistindo por aí, porque ele faz parte do nosso público. Ele é do nosso público, é do nicho, digamos assim, né? Não, mas seria interessante, pois em breve com certeza vamos ter alguém de 100 anos. Acho que já tivemos alguém assim. Bom, é que todo mundo vai ficando velhinho, então sempre vamos ter público novo. Todos nós vamos chegar lá. Como não? Claro, é isso mesmo. Saudações, como você está? Ele está na Costa Rica? Veja só, tem alguém que nos... Não sei, bom, que comentou que o pai dele, ou a mãe dele, não lembro, tinha 98, 99 anos, não sei se chegou a completar 100, ou se já tinha mais de 100 e ainda mandava saudações ou coisas assim pra gente. Sim. Sim.
Sim, bom, saudações para Sema, que nos assiste da Nicarágua, como você está? Para Ed Bruma, você nos assiste da Flórida. Saudações. Saudações. Muito bem. E também Christian Blake é bem metida, ainda bem que não deu certo para ela. Essa é a palavra, metidinhas. É metidinha. Sim, sim, Patricinha, porque dá pra ser Patricinha e legal, tipo, Não, que não. mas metidinha. A palavra é metidinha. Sim, não deu certo a confusão do processo dela e apareceu a verdadeira personalidade dela. E ele deixou até a Taylor Swift falar por ficar fazendo confusão. A amiga da Taylor Swift, Sim, não, olha, ela ficou famosa por uma série que eu nem assisti, nem lembro como se chamava. De um monte de garotinhos riquinhos de uma escola super, que fez muito sucesso na sua época e uma das protagonistas, porque eram várias, ela tem uma vida completamente diferente da dela. Os pais dela estiveram na cadeia. Ela foi criada pela avó. Quer dizer, é um feito ela ter chegado onde chegou. Tipo, ela está super bem, né? E ela zombou. Falava dela e dizia, como você pode zombar de alguém assim? Tipo, ela se abaixou. ela se abaixou. Saudações para o pai de Navarra. Essa piada é para os amargurados entre os padres. Tem Wi-Fi no Vaticano, sim, mas é com senha. Gente, faz uma hora que pedi o polvo à galega pra garçonete, sei lá onde diabos está. Alício. Diz aqui que, imagina esse PP ao vivo em 2076. Imagina, cara, seria uma loucura. Tipo, imagina só, como é o nome daquele senhor, o jornalista, que tem um podcast aqui no YouTube. Muito famoso de toda a vida, que tem um programa à noite que usa suspensórios aqui. Sim, Ah, sim, não lembro o nome dele, você lembra? o senhor que entrevista famosos. Políticos, carequinha, bigode, não. Sei quem é, não sei quem. Está dizendo. Este, Que chegou quase aos 100, está ótimo, está incrível. Alba, por favor, ponha seu marido e todos os atores e atrizes a par, estamos interessados. Ha. E faz parte da notícia. Sim, eu conto, mas você sabe que ele esquece as informações que não acha importantes? Percebi que não, mas já lembrei que conhecia esse caso. Sim, eu lembro que todo mundo, quer dizer, pra mim, de não saber da fofoca, pra mim esse Reinol era gente boa. Tipo, ele parece ser gente boa. E aí acabou que, bem, ele não é tão gente boa assim. Não é tão gente boa assim. Dizem que sim, a série é ótima, mas olha, Gossip nem se chamava Gossip, era outra coisa, né? Então assistam, mas desde essa série, Black já era meio metidinha. Sim, porque ela tem pais influentes. E eu entendo que os pais, tipo, influentes na indústria, eu entendo que fazem testes de elenco ou são produtores. Os pais dela, Nepo Babies, ela é uma Nepo Baby, né? Então não, esses pais não passam dificuldades na vida. Saúde. Sérgio diz muitos parabéns pelos novos microfones, estão soando muito bem. Ah, que bom, Sérgio. Sim, já não estamos mais brigando pelo microfone. Não, é que sim, de verdade sim. Era desconfortável, pois Astrid é bem folgada. Não. Não, quer dizer, a Astrid começava a falar e de repente estava lá. Ah, Larry King, é que eu estava pensando em alguém daqui do México? Não, eu ia dizer que, bem, o Larry King também é super famoso, né? Sim, King. E ele já foi, né? Hein? Esse já partiu. Já. Já também. super grande sim, tipo... Eu acho que nas entrevistas no último dia eu subi sim. Sim, continuo trabalhando. E ele tinha seu podcast no YouTube e era super lúcido para as entrevistas. De repente ele assiste, chega a ver, porque a equipe dele colocava de vez em quando. Pessoas bem atuais, por exemplo, tem uma entrevista que ele faz com este. Tyler, the Creator, ou seja, com certos, como se chama? Famosos, e que eram muito artistas, cantores, por exemplo, que claramente não conheciam Larry King, que, bom, ele também não os conhecia. Então parecia meio, como dizem, desconfortável. A entrevista, por exemplo, aquela do Tyler, que eu gosto do Tyler e gosto do Larry King, mas na entrevista eles ficam bem mal. Assistam a entrevista. Né? Não tem química, esse King, esse Tyler só coloca os pés pra cima. Faz o que acha engraçado, segundo ele. Não é uma piada, mas um senhor de quase 100 anos. Exato, não combinavam, mas ele meio que não entendia a dinâmica do outro, né? O outro também não, e então foi isso. Sim, que é Cristo, e eu não sou religiosa, mas nesse caso eu estou do lado do Papa, sim, eu sei, eu também, eu nem sou católica, mas sim, não. Eu disse isso para Steele e ele falou, olha, essa situação vai trazer muitos católicos novos, jovens que acharam tudo isso uma loucura.
O louco é que com Trump houve um boom de gente jovem que se tornou católica. Imagina só, tipo, agora, e a ridicularidade do Jace. Eles vão justificando, brigando com o Papa, sim, brigando com o Papa quando ele acabou de se tornar católico. E os caras dele, tipo, eu entendo, pode falar alguma coisa, pode falar algo diplomático, tipo, não é que você tem que brigar, mas você pode falar algo diplomático. Exato, não é que você vai responder, tipo, mas se você se coloca em uma, sim, bom, a resposta da Meloni achei muito interessante porque, tipo, foi moderada, né? Tipo, foi algo como, Trump fica bravo com ela. a luva, como luva de ouro, luva branca, né? Luva branca. Então, tapa de luva de pelica, né? Ou seja, muito elegante na hora da resposta, foi o que me pareceu. E o Trump dizendo que ela é uma fraca, que não sei o quê, fica muito feio ele fazer isso, era melhor ele ficar quieto. Exatamente. Saudações, Francisco, muito bom, Martim, Raul. São microfones, não são tão grandes como parecem, viu? Não, eles dão essa impressão de que são enormes, mas não são. Sim, olha, depois colocam, ai, desculpa, depois, olha, na minha altura, quer dizer, realmente o microfone não, ele parece pequeno, olha. Mas como? É que também, vocês lembram que a gente tinha trocado de câmera? Então, a câmera, olha, reparem como a mão aparece, olha, parece muito estranho isso, parece que tudo fica maior quando você aproxima, porque é uma grande angular. Então, quer dizer, A Guadalupe Arriaga perguntou se você pode colocar o link das senhoras com mais de 100 anos. claro que sim. Sim, já coloquei, mas coloco de novo, claro. Bom, diz saudações da Panterita e eu só acredito em um Deus, não sou religiosa, saudações Panterita. Saudações, Panterita, muito bom. Diz Raul Sex, agora já ninguém fala dos negócios obscuros do Banco do Vaticano. Bom, isso também é verdade. Sim, claro, não, digo. Agora acho que todas as religiões têm suas coisas, eu coloco isso aqui. Você não pode fixar, eu posso fixar. Diz Martim Gutierrez, os Estados Unidos são o país mais rico do mundo e o mais endividado. Mas tem o clima, isso foi um comentário meu, mas tem um clima mais extremo e desastres naturais. É o único país de que você sempre ouve falar nas notícias. Mas de onde? Martim? Porque eu realmente vejo eles bem desconectados. O assunto nacional, sim, eles se importam muito, mas o internacional não. Mas o ruim é que é um país que influencia muito no cenário internacional, tipo, porque a Nicarágua, sei lá, outros países podem fazer coisas e nada acontece no mundo, mas eles tomam decisões que realmente afetam. Claro, sim, hoje em dia eu vejo notícia da Turquia condenando Israel, talvez entre a defesa do Líbano e a morte de crianças, diz MTK. Bom, olha, o que comentamos é só uma explicação. Não foi assim, quer dizer, a informação foi dada, na verdade, eu tirei imediatamente, certo? Assim que saiu, minutos depois já fizemos o relatório, pois também íamos cair nessa notícia e já estávamos prontos para o relatório 9. Ei, parece que é a Turquia. Então, quer gerar ou quer invadir Israel, porque o relatório dizia isso, saiu no The Telegraph, saiu na mídia, em meios importantes a nível internacional. Como se a Turquia tivesse dito que ia invadir, esse Erdogan tivesse dito que ia invadir Israel. E já saiu o vídeo completo, real, e não tem nada a ver. Sim, é uma crítica a Israel, mas não fala nada sobre invadir, não fala nada disso, mas sim. Criticando bastante. Sim, ele estava criticando com muita força, mas não ao ponto de dizer vamos invadir, não sei o quê, não, ele não fez isso, pelo menos não recentemente, porque antes já disseram, já ameaçaram. Com a ideia de vamos dizer, aproximar militares da zona curda, por exemplo, mas não tanto em relação a Israel. Não há um plano de Reno, isso já seria outro nível. Sim, que amanhã ou depois os líderes dos países do Golfo vão se encontrar com Erdogan para discutir a questão do Irã, para ver como podem resolver isso, digo porque sim. Onde? Desculpa, eu realmente acho que pode haver um conflito, sim, digo, se pensarmos em Turquia, Israel, onde poderia haver um conflito alguma vez. Não, do jeito que as coisas estão agora, seria nesta parte, olhem, aqui. Mas sim, essa notícia falsa circulou bastante. Continua circulando, porque usaram o vídeo editado que, bom, tinha má intenção para gerar essa ideia. Assim como já saíram sim, já saíram as matérias também dos seus meios, ou que tiraram a matéria, ou que deram a explicação, né? Também já saiu isso, mas tem outros meios que nunca fazem isso, só colocam a notícia e está errado, está certo, não ligam para isso. Mas nessa área, olha, aí é onde eu realmente acho que poderia haver um confronto em algum momento. Se as coisas escalarem entre Israel, Turquia, na Síria, nessa parte do sul,
Ou seja, por quê? Porque é preciso lembrar que os turcos enviaram militares para toda essa região, justamente porque eles estão apoiando o governo da Síria. E lembrem-se que já houve confrontos entre os turcos, entre os sírios. Bom, na verdade tem ocorrido ataques de Israel contra os sírios. Os sírios não responderam até agora. Se vocês se lembram disso, a Síria tem tentado manter a calma com todos, literalmente com todos, com Israel, com a Rússia, com os Estados Unidos, com todo mundo eles têm tentado manter a calma e, ao que me parece, essa estratégia tem funcionado. Notável a estratégia dos sírios, evitar confusão, resolver o próprio problema e só então analisar o resto. Mas sim, há militares turcos na Síria. Então, imaginem vocês se Israel fizer outro ataque, dizendo que ali vive um grupo terrorista, e nesse ataque acabarem atingindo soldados turcos. Se isso acontecer, e eu acho que do jeito que as coisas estão pode acontecer, aí sim vai haver uma resposta da Turquia. Ou seja, a Turquia, Erdogan não faz nada pela metade, lembrem-se que ele já derrubou aviões russos. Na época, quando alguns, vocês sabem quantas vezes os aviões russos já sobrevoaram o espaço aéreo da OTAN, e a OTAN nunca faz absolutamente nada. Vocês se lembram quantas vezes? Com a Turquia, bastou acontecer uma única vez e nessa mesma vez ele derrubou, não lembro se foi 1 ou 2 aviões, mas ele derrubou imediatamente. Quando os avistaram, disseram que tinham que sair. Bom, não ele, mas os militares disseram, olha, vocês têm que sair da zona. Os russos não deram atenção, passaram 5 minutos e atiraram neles, derrubaram os aviões. O piloto não morreu nem nada, mas derrubaram os aviões. Os turcos não fazem nada pela metade, nem com os russos, nem com ninguém. Então, se em uma dessas Israel passar dos limites com isso, eu acho que pode sim ter confusão. Sim, saudações para a Tapatia. Ela diz, sou muito católica, mas não me preocupo com esse problema com o Papa, pois ele é inteligente e entende que está doente. Ele está louco. Muito obrigada a Nancy por esse superchat. Muito obrigado, Nancy. Muito obrigado a toda a comunidade que nos apoia com um superchat, de verdade. Muito, muito obrigado. Raul Sachs, frase provocadora. Não acredito em Deus, mas como ele atrapalha. Muito controverso. ¿Quién dijo eso? ¿Quién dijo eso? Raul Sachs. Raul, como você tem estado? Olá, diz Fanny. Eu tenho 77, agradeço muito seus comentários e explicações. Aprendo muito, muito obrigado, Fanny. Um grande abraço. É super jovem. Fanny, super jovem. Exatamente, diz Tapatia. O Vaticano é um estado e o Papa é como se fosse o governador, e é muito diferente do representante da Igreja Católica. Esclarecido, saudações. Saudações, Tapatia. Muito boa noite, Quiléo. Como você tem estado? Muito boa noite também. Saudações para Patrício Eduardo, que saudações, Pepe Astrid. Eu os acompanho desde que surgiram os primeiros indícios da pandemia na China. Obrigada pelo canal. Saudações, Patrício, muito obrigada por estar aqui. Muito obrigado, Patrício, Um grande abraço para você também. Então Jalala diz, microfones lindos, parabéns. Vocês poderiam mandar um parabéns de aniversário para minha esposa, Macarena, que está fazendo 39 anos? Eu a amo loucamente. Então muitos parabéns para Macarena. Saudações, Macarena. Bom, também muitos parabéns. Muito bom, né? Parabéns, um abração. Que bom, ela já conquistou o mais bonito deste mundo, o amor da parceira. Isso. Isso. Saudações para Fábio, você está aí, Fábio? Vai pedir sanduíches, Fábio? Vamos lá. E se hoje... Que hoje eu me vejo que estávamos andando na rua, né? Eu encontrei, vi um lugar, um estabelecimento novo que se chama Sanduíches Tipo Hidalgo. Olha, que coisa mais absurda, hein? Mas muito absurda mesmo. Nunca tinha visto isso. Tinha carne, salsicha, presunto, bacon. Pensei, que bagunça é essa? Ali você come e seu coração até para. Eu não vi. Eu não vi, você também não viu? Não, eu pensei que era um sanduíche mais normal. Não, era um sanduíche tipo, sei lá, com várias camadas de carne. Certo, muitas. Diz esse Pepe, já quero ser abacatona. Vamos nessa. Você consegue. Já quase. Quer dizer, bom, não vi o número, mas você lembra que a gente tinha visto isso há pouco tempo, né? E a gente tinha falado mais ou menos quais datas. Se quiserem, depois conferimos como está indo. Saudações para Patia, futura membra Água Catona. Saudações para Human Fire. Oi, eu também acompanho desde o começo da pandemia. Saudações, Human Fire. Fire, como você está? Olá. Não entenderam meu sarcasmo ou não souberam quem mandou? Ambre, saudações. Saudações a um. Comentário Williams, saudações. Saudações, William e Guilhermo. O Papa foi quem mais reclamou pelos cristãos mortos pelo Islã. Guilhermo diz que ele é cara de pau, mas ele fez essa reclamação mesmo assim. Aliás, já foram vários. Há quantos anos existe o abacatão? Pergunta Cristi.
Em quantos anos? Boa pergunta. Deixa eu ver, deixa eu pensar. Que tipo de abacatão? Porque tem abacatão e abacatão diamante. Tem abacatão rei, Não? rei diamante? Acho que é isso, abacatão rei. Não tem diamante? Não, abacatão diamante não tem. É guacamole? É que na coroa do rei tem diamantes. Ok. Vamos ver, diz ele. Acho que Bolanhos é um desses, não é? Acho que sim, acho que sim. E também me parece que é este. É, Deixa eu ver, deixa eu checar quantos tem. Saudações para Martim, ele disse. Vocês viram o discurso na Venezuela? Igualzinho antes, Rodrigues com sua jaqueta verde falando da União Cívico-Militar e que ninguém dá bola, né? Sim, não, não. De novo, né? Tudo o mesmo show. O mesmo show e hoje falaram em sanções contra eles, então vão ficar felizes. Além disso, né, o Banco Central da Venezuela também é uma loucura. Realmente impressionante. Saudações, vamos ver quem está aqui. Queremos cumprimentar a Paterita, já cumprimentamos ela. Saudações também para Guilherme Escobar, também já cumprimentamos ela. Saudações, muito boa noite. A Cleo Vasques, sim, pois esse louco não sabe o que diz essa Cleo. Sim, bom, não, está bem louca. Laura é a. Saudações a Ivo Montoya, membro do Wakaton. Laura, membro, aqui está. Ivone é o Wakaton. Ah, o Acaton, há 3 abacates aqui. Mas são abacates rei, não são? Abacates rei, que são Laura, Adriana e Agostina, né? São os 3 membros abacatões. O que é esse? É o abacate roxo. E esse abacate? Eu também continuo, desde 2020 também sou abacate. Você também tem razão, é que não está me colocando em ordem. Jorge também. Beto Gomes também. Beto Gomes é abacate, ainda não é abacate rei. E Jorge é abacate rei. Abacate terraço. E abacate terraço. Iracema também é abacate. Luiz Feré também é abacate. Esta Olivia Bon também é abacate. Cita Menchu também é abacate. Este, poxa, estou vendo. Karim. Pra mim, Karim também, olha só, ele é novo, digo novo de ser abacate, acho. Diz que virou abacate fase, é que voltou a entrar faz 3 meses. E aí já é abacate, ok. Diz Fabiano. Não, ele continua. De repente se saiu por 1 mês e depois voltou. Fabiano também é meu abacate. Ou seja, são vários. Vários membros. Muito obrigada a todos que são membros, muito obrigada. Muito obrigado a todos os membros. Diz o pai de Novalchiste. O doutor me cobrou barato pela operação da vesícula. Por quê? Porque ele não faz bem os cálculos. Você. Dizem que abacate tem 2 significados e um é a parte de baixo do homem. Mas eles têm formato, se você reparar, tem formato e ficam pendurados assim. Saudações para Yesênia Rodrigues, boa noite, saudações do Panamá. Saudações, Yesênia. Saudações. Saudações para Mônica Polanco. Ela diz: bom dia, obrigada, Pepe. Sempre assisto vocês, comento às vezes, mas sou fiel. Saudações para a comunidade e para a Mônica Polanco. Aqui eu coloco o gráfico. Como é? Veja, já que você critica, pergunto: quanto? Quanto tempo? Olha, aqui está o ponto, não é? Vamos ver se consigo colocar. Olha, aí está, diz depois, novo membro é azulzinho, né? E depois de 1 mês fica amarelo. Depois de 2 meses fica verde. Após 6 meses fica com um raiozinho. E depois de 1 ano fica vermelho. Sim, depois de 2 anos fica vermelho com dourado. Depois de 3 anos fica vermelho com diamante. Você disse diamante e tapatia, acho que ambos são diamante. Depois de 4 anos é de abacate com roxinho. E depois de 5 anos é abacate rei. Ainda falta subir ali, ainda falta. Veja, teria que colocar um de 6 anos, porque a Laura e outros já estão indo para os 6 anos. Só que eu não disse, 6 anos eu não vou fazer, porque não sei se vai demorar tanto. 6 anos não me parece. Vão chegar mais. Na época, parecia distante para mim, sabe? Quando criei e coloquei os ícones, foi porque os desenvolvemos aqui, claro, com base nisso. Nos comentários, né? Com base no amor que temos pelos abacates, a comunidade me inclui, obviamente. Então, depois de 6 anos, eu realmente não sei o que pensar. Guacamole? Camalito. O que podemos fazer depois de 6 anos? Porque eu acho que já se aplica. Para cá, para alguns, já vamos pensar. Vamos pensar. Muito obrigada por esse superchat. Muito obrigado, excelente. Saudações para John Artravel, que é de Porto Rico. Também está aqui Aurélio Garcia, que diz: eu assisto vocês desde 2019.
Não lembro quando comecei a seguir vocês. Sou relativamente nova aqui. Saudações, MT. Saudações. É Cristi. Eu já seria abacate, mas o YouTube cancelou minha assinatura quando clonaram meu cartão e tive que refazer, então a contagem reiniciou. Água que eu trouxe. Sim. Saudações para Guadalupe Arriaga. Saudações, Guadalupe. Saudações, Guadalupe. E manda saudações para Sol Garcia. Também está aqui. Saudações. Água, diz Guadalupe. Tenho 57 anos de casa. Ai, diz Guadalupe. Muitos parabéns, E 7 anos de casa. Ai, diz Guadalupe. Parabéns. Água, Guadalupe. Faço 50, Guadalupe. saudações. Água. Guadalupe. Faço 50 com vocês também, desde mais ou menos 2020. Abracinhos, companheiros, abraços fortes e não se esqueçam dos doentinhos. Parabéns. Muito obrigado e um abraço para você e sua família. Ela disse, que bom que estão explicando para os desentendidos como eu. Saudações, Nancy. Como você está? Nossa avó disse, ontem o CEO da Microsoft mandou todos os desenvolvedores voltarem atrás, que retrocedessem nas mudanças que foram feitas no Windows e que as pessoas rejeitaram. No Steam, havia apenas 0,5% jogando no Linux e hoje são 5%, ou seja, aumentou por causa das mudanças que fizeram na Microsoft. O usuário do Linux. Que loucura, que loucura. Eu, neste fim de semana, tenho o objetivo de começar a usar o Linux. Uns tacos, vamos colocar uns tacos? Uns tacos. Também um guacamole, também me veio à mente. Na verdade, o máximo, ou aquele seton. O máximo. Ou seja, no que diz aqui 10 anos. O calciton com uma coroa. Calciton Rei. Calciton Rei. Então, calciton e calciton Rei. Sim, pode ser. Então ela fala e tal, os cumprimentos, fala nas igrejas. Bom, esse negócio das igrejas e dos menores é uma coisa muito séria, horrível, que bom, se tem que fazer alguma coisa. Bom, e já foram feitas coisas. Sim, Já foram feitas coisas, mas ainda faltam muitas. Saudações para Damiano. Abraço de São Luís Potosí. Te acompanho todos os dias. Excelente programa. Raramente assisto ao vivo, mas sou muito fã do seu programa. Muito obrigada, Damian. muito obrigado, Damian. Saudações. Saudações. Como você está? Coloquem coisas de Monterrey, tipo você virando um taquito de sopa de vídeo. Que delícia. Que coisa mais gostosa. Não, esse negócio de tacos de vídeo me parece bobagem. Não. É que não, tipo, ele nunca nos fez saber em um pote. O pote do... Já te vi fazendo isso. Já te vi? O pote do rei frio. Tipo, o macarrão frio. Assim como a tortilha quente. Você coloca o macarrão frio assim e come desse jeito. E esse é o manjar. Diz Fabis, ou o cara das histórias paranormais. Diz Fabis que, tipo, colocar esse negócio. Como é que chama? Poderia ser membro. Alguém disse membro. Alguém é o nome de outro canal. Como é que chama? Ou aquele do podcast 78. Aquele do podcast 78. Ou aquele de histórias paranormais. Sim, diz Mênio. Diz que se inscreveu em 2018, mas acha que assistia desde um pouco antes. Menio. Muito bom, muito bom. Um grande abraço. Como você tem estado? Diz Christian. Já fiquei com vontade dos tacos. Ai não, Christian. Bom, Estamos no nome. Saudações, Fabis. Diz Pepe. Te mandei um short de Monterrey. feito. Hoje eu confiro pra você. Mário Falcon, um abraço. Mário Falcon, eu acompanho vocês aqui todos os dias desde Mendoza, Argentina. Agora é 1h22. Falcon, que legal. Na cama, você está trabalhando. Sim, você e eu. Pronto. Já está meio deitado aí no celular ou trabalhando? Também pode ser, pode ser. Sim. Saudações. Eita, Patia, você me mandou isso no Twitter. Ela costuma enviar tudo pelo Twitter. Sim, hoje eu fiz isso pra você. Saudações para Martim. Hoje em dia, os programas e vídeos de fantasmas e anomalias podem ser feitos com IA ou talvez não. Mas como não há escrúpulos para ganhar curtidas, existem muitos falsos, diz Martim. Sim, agora tudo que é vídeo e foto é bem complicado porque está melhorando cada vez mais. A gente fica assim, tipo, será que é real ou não é? Fica checando e rechecando, é complicado. Uma dessas coisas. Saudações ao Centro Familiar de Durango, México. Minha esposa Blanca e eu acompanhamos vocês com prazer. Abraços aos dois. Olá, Durango, como vão as coisas? Saudações, Blanca. Saudações. E César Garcia. Assisto vocês desde quando eu estava de cama, aqui. É verdade. Verdade? Sim, sinto. A ideia era sair, mas não.
Ou seja, Mas não tanto, tipo, só pra me apoiarem, né? Assim, só no começo. Já me envolvi completamente. Saudações para Norte e Sur. Diz que segue vocês desde 2015, pode ser? sim, sim, sim. Bom, esse canal existe desde quando? Sim, mais ou menos. Sim. Sim, na verdade tem até mais tempo. Quer dizer, deixa eu ver. Hoje é dia 26, faz 10 anos. Não, 2016 segue a gente desde a Rota Verde. Acho que não sei se é da Rota Verde. Pode ser. Sim, diz Mário Falcon, deitado ouvindo as notícias. Muito bem, Mário. Muito bem. Saudações. Ele te segue desde a estrada? Da Estrada Verde, sim. Porque a mensagem chegou pra nós há pouco tempo. Também Ema desde a estrada? Mensagem do YouTube. Ema, saudações desde a Estrada Verde. Eu descobri vocês há pouco tempo e de verdade adoro o programa. Muito obrigada. O de 3. Fevereiro de 2007 marcou a criação do canal. Sim, 3 de fevereiro de 2007. Por isso comemoramos recentemente. Este não, estamos no dia 26, né? Sim, ou seja, em 2017 27 vai completar 20 anos. Não, então sim, 2015 está certo. Não, você entrou no YouTube em fevereiro de 2007. Este canal existe desde 2007. Sim, mas este canal não fazia nada. Eu sei, mas o canal existe desde 2007. Então sim, 2015. Eu estava grávida, não estava? Eu teria visto isso quando o Pepe chegou. Existe algo muito legal chamado YouTube e eu falei, pronto, vai começar pelos vídeos. Sim, tipo, Não, quando começou a Rota Verde, ou seja, isso foi antes do YouTube. antes do YouTube. Esse também foi assim, quer dizer, de que Ah, isso sim. Aí já tinha nascido, mas não estava no The Sapiens e sim em Imberaçasta. 2007, 3 de fevereiro de 2007. Acho que esse foi o primeiro canal que fizemos antes da Rota Verde, inclusive. Acho que sim, mas esse é pra você. Sim, pra mim é o canal pessoal, sim, sim. Ou seja, essa conta vai fazer 20 anos de existência. Louco! Se usa Guilherme Escobar e diz, bom, mas se quiserem descansar, criem um avatar para os dois e deixem ele fazendo a live. Sim, temos isso como ferramenta, mas na verdade não. Sim, não, tipo não. Saudações, Ivana Álvares, tudo aparece e volto ao início. Saudações, Ivana do futuro. Saudações, muito boa noite. São 117 milhões de visualizações. Claro, na verdade já temos 10 anos como canal. Desde 2017? Bom, 9 anos. No próximo ano vamos completar 10 anos já com o canal. Notícias. Sim. De notícias. Diz saudações aí, seguiu os dois de 2019, diz Isa. Sim, saudações, diz nossa avó. Você tem 19 anos sim, o canal tem 19 anos sim. Saudações para Lorena que diz, sou Lori, da Argentina, Córdoba, capital. Desde a pandemia eu acompanho. Saudações, saudações. E diz este Sarate. Sim, eu conheço o Pepe desde quando Johanna te entrevistou. Ok, e lembro que você dizia que não acreditava em OVNIs. Não acho que eu tenha dito isso. Não, 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 não. O que eu dizia e continuo afirmando é que se dá muita importância às esferas, não às luzes ou algo assim. Ou seja, se dá muita importância a isso e eu dou mais valor aos relatos, às histórias e aos testemunhos das pessoas porque é muito fácil haver confusão com qualquer coisinha. Naquela época não havia tantos vídeos como hoje ou não eram tão divulgados. Agora mudei minha perspectiva sobre isso. E para começar, porque eu tive a oportunidade de ver coisas que realmente são muito surpreendentes, mas não tanto assim. Porque sim, na verdade colaboramos com frequência, Johanna e eu. Ele no meu canal e eu no canal dele. Na verdade, ele entrou em contato conosco e começamos a conversar porque ele queria entrar na onda do YouTube naquela época e porque ele vinha da televisão, né? E aí ele perguntava pra gente como que era mais ou menos o esquema. E sim, gente boa, gente boa. Essa Johanna diz, seria legal ver o primeiro programa de 2007, não tinha programa. Quer dizer, em 2007 era só a conta para usar para ver vídeos. Quer dizer, 2017 é quando realmente começa. 2017 é quando realmente começa a subir os vídeos formalmente, embora tenha tido alguns anos em que fazíamos vídeos tipo, terminávamos na Rota Verde e vínhamos aqui só para conversar, era só isso. Entrávamos no canal do Pepe Migo só para conversar. Quando acabava a Rota Verde, quem queria vinha ver o Pepe Migo. Na verdade, o nome era Pepe Allende.
Ou seja, venham ver o Pepe Allende e aqui a gente conversava, mas era só pra zoar, basicamente só pra bater papo. Assim como agora estamos conversando. Então, desde aquela época a gente conversava e em um certo momento começamos o canal de notícias porque misturamos tudo. A Rota Verde era uma bagunça, né? Tínhamos mistérios à noite. Durante o dia tinha notícias, você lembra que tinha notícias? E já desde aí a gente tinha a ideia de que era um projeto de notícias e na verdade criamos um que se chamava Primeira Plana, Página e salida de emergência. Salida de Emergência. Também era outro. Era engraçado porque esse era editado. Era editado e difícil pela produção intensa. E depois ficava com uns 5 minutos. E de 5 minutos. E além disso, não é? Ou seja, não aprofundavam muito porque o formato era muito rápido. Não, eu curtia mais isso, né? O formato mais de conversa. Ele sempre sugere, façam um programa sobre seus próprios programas, sobre os primeiros. Acho que muitos já se perderam. Eu acho que muitos já nem existem mais, ou não mais do que estarem aqui. Se não estão aqui, não sei se tem um HD por aí. Saudações para Andy. Com certeza te sigo desde o ano passado. Só isso. Tenho 71 anos, Lúcia e eu estamos lúcidas e trabalhando. Informo-me com vocês sobre o mundo. Saudações, Andy. Saudações, Andy. Como você tem estado? Femen disse que sente falta da Rota Verde. Eu sei, né? Eu também daquele podcast. Eu também sinto falta do podcast e estava quase voltando com ele, e é bem provável que eu volte com um podcast em uma dessas. Se surgir a oportunidade, vai ser mais para contar relatos e histórias que, de repente, aqui não temos tanto tempo para aprofundar, mas que a gente comenta. Então agora tem um guia no YouTube, ou seja, dentro do YouTube. Você tem uma opção de guia na qual pode fazer perguntas. Sim. E outro dia eu perguntei para ele e falei, olha, eu tenho esse canal que se chama podcast e, bom, às vezes me dá vontade de reativá-lo, mas também penso que é muito trabalho o que fazemos agora. Sim, e ele me deu uma resposta muito boa, de verdade, e me disse, mas se você nesse canal dá notícias, mas também comenta coisas estranhas e de mistério. Eu falei, é verdade. Ele disse, pra quê? Pra que fazer outra coisa se aqui você já faz, ou seja, e eu pensei, o que eu poderia fazer é como uma sessão dentro do mesmo canal de notícias, tipo coisas comprovadas, digamos, ou de depoimentos estranhos, né? Há várias notícias que vemos aqui com frequência, mas às vezes não dá tempo de fazer. Tipo, olha, sabe o quê? Vamos fazer 5 relatos ou 5 histórias de pessoas ou de policiais, por exemplo, de vigias. Mantenho um monte porque vou dizer como se estivesse distribuindo de histórias super interessantes, né? E que, então, entram, digamos, na notícia de depoimento, que eu digo, basicamente, quando eu coloquei essa perspectiva, o canal e a ferramenta ainda mostram os comentários, né? Ele falou, olha, várias pessoas comentaram que gostaram. Eu disse, nossa, essa ferramenta é muito interessante. Não sei se já liberaram para todos os YouTubers ou como funciona. Acho que vão liberar para todos em breve, mas o legal é poder fazer perguntas. Descobri assim que só 4.000 realmente escrevem. Fiquei tipo, como assim só 4.000? Quer dizer, ele disse, me veio a pergunta na cabeça. Quantos dos que estão inscritos e das pessoas que nos visitam, quantas realmente escrevem, né? E aí, com seus cálculos, né? Ele disse, dos últimos, acho que 90 dias. Primeiro, ele me mostrou os últimos 90 dias. Basicamente, o que ele me mostrou é que quem escreve está entre 0,4% e 0,2%. É esse o percentual que escreve. Escreve no canal, 99,7%, 99,8% não escreve no canal. Então eu sei que, obviamente, os comentários são super importantes para mim. Também adotei essa perspectiva. Eu disse, bom, então o que as pessoas acham? Ou seja, o que a maioria das pessoas acha? 99,7%. Eu não conheço a opinião deles. Não faço ideia do que acham. Quer dizer, eu sei que gostam porque ali mostra que 98 não sei, por cento dão like. Sabemos, é uma porcentagem muito alta. Ou seja, sim, eu imagino que gostam, mas não sei as opiniões deles. Não sei, quer dizer, não os conheço. Basicamente, nesse sentido. Que louco, que louco. Pensar que tem um monte de gente que não come. Bom, isso faz parte do comportamento da maioria. Diz este aqui. Gosto das notícias verdadeiras. Parabéns e obrigado, Maria Gonzalez. Um abraço. São muito agradáveis, não entediantes. Gosto do seu bom humor.
Vocês tornam meu momento agradável e são super legais. Muito obrigado, Maria Gonzalez. Grande abraço. O que aconteceu com aquele negócio da Nextel? O que era? Eu lembro. É esse. Não. Ah, isso aí, ó. Ah, não. Você fala do Zelo. Não. Nextel era um app que ainda existe. É um aplicativo que você pode baixar. Se chama Zelo. Z-L-L-O. É um aplicativo que funciona como um walkie-talkie. Acho que iam tirar por quê? Bom, não sei. Acho que alguém... Tinha umas comunidades que estavam usando meio errado e não tinha boas restrições e pediam para colocarem restrições. Deixa eu ver se isso ainda existe, mas era bom. O aplicativo era bom porque permitia falar como um walkie-talkie. Sim, está aqui. Olha, Zelo Radiocomunicação, né? Ou seja, é esse aplicativo. Olha só. É esse aplicativo? O Zelo é como um walkie-talkie, é tipo um botão. E os que estiverem lá tem um grupo de 7 pessoas, assim, então todos ouvimos ao mesmo tempo, então tipo, não sei o que, câmbio, como se fosse um walkie-talkie, sabe? É muito, na verdade sim, é divertida. Bom, várias vezes na Rota Verde, quando estamos na Rota Verde, a gente acabava a Rota Verde e íamos para o Zelo. Ou quem fosse para o Zelo ia para o Zelo e ficava conversando e tal. De repente eu levantava às 4 da manhã, sei lá, para ir ao banheiro. E eles estavam lá, tipo, discutindo, às vezes até brigando. Não, tipo, o que está acontecendo aqui? Depois me diziam, fulano falou algo e brigaram, não sei o quê. Tinha dragos, mas não tinha drama naquela época, para a maioria não. Na maioria das vezes era de boa e tinha debates muito interessantes. Não, eram umas noites viradas brutais ali. Ele disse... Eu conversava com um tio da minha esposa e contava coisas que me aconteceram. E ele me disse, de repente, você estava sonhando ou alucinando? Diz José. Vamos ao José Tocaio, Danilo diz. Saudações do Chile, primeira vez por aqui, então seja bem-vindo, Danilo. Saudações, Danilo, saudações para Samuel Rodrigues diz: com as informações que aprendo com vocês, estou por dentro do que acontece no mundo, entre meus amigos e posso discutir muitos assuntos, diz Samuel. Saudações para Marcelo Patrício, e se eu tive a sorte de ter visto 2 naves que se deslocavam em velocidade supersônica nos anos 90, e ter visto 2 seres, um espiritual, pois era um ser de luz, e outro muito parecido com um orc, diz. Marcelo, saudações. Marcelo. Como Marcelo, saudações. Saudações para Jesus Narro diz: eu começo a assistir já com o vídeo iniciado, mas coloco desde o começo para não perder nenhuma informação. Muito obrigada pelo esforço de vocês. Muito bom, então vamos lá. Vamos, pessoal. Lembrem-se que estamos no WhatsApp e no Telegram. Lá enviamos a notificação das lives e também estamos no Facebook e no Instagram. Obrigado. O bate-sinal, eu também já estava quase lá, já estou perdendo a voz e já estou com fome. Sim, bom. Sim, vamos apoiar os shorts, diz Fabrício. Obrigada. Ei, sim, estamos tentando fazer shorts e vídeos curtos todos os dias, basicamente já não queremos. Ou seja, neste canal só vai ter lives e shorts. Não sei se vocês perceberam isso, já faz vários dias que está assim. E no Pepe Clips, os trechinhos, cada nota, exato? Cada nota está no Pepe Clips, caso queiram ver separadamente. Só queria compartilhar essa notícia, posso? Lembrem-se que já estão aparecendo os episódios ou capítulos, por assim dizer, de cada nota em cada transmissão ao vivo. Demora alguns minutos, não é imediato, mas já está ativo também, isso é ótimo. Muito obrigado, fiquem bem, nos vemos até amanhã. Interrompemos sua programação habitual, por sintonizar a verdade. Isso é Pepe ao vivo. A verdade é intensa, o insólito é real. Aqui a gente analisa, enfoque global, não fique de fora, conecte-se ao canal. Pepe ao vivo, controlando o sinal. Pepe e Astrid, falando a verdade, jornalismo sem filtro, aqui se respeita. Ative o alerta, acompanhe de perto, até a próxima, sim senhor. Fazemos a chamada, inscreva-se. Pepe ao vivo na área. Inscreva-se.